A nossa história começa com um casalzinho contando uma história um para o outro, onde o rapaz estava dizendo para a garota, que o seu nome era Catarina, se ela sabia que o castelo de Tilmon, que era aquele gigante ali, não caiu para nenhum inimigo ao longo de um período de 200 anos. E a garota, né, não tava entendendo bolhufas nenhuma, porque teoricamente aquilo ali era pra ser um encontro, então por que ele tava falando desgrama de um castelo? E outra, eles não deveriam estar ali. Só que o rapaz disse que tava tudo bem, já que ninguém iria ir ali agora. A garota ainda tava insistindo que ela precisava limpar algumas coisas e tinha tarefa pra fazer. Tarefa de casa, tá? Não tarefa da escola, relaxa. O rapaz pediu pra ela ficar um pouquinho mais, já que ele realmente queria mostrar aquele cenário para ela, porque era incrivelmente lindo nessa hora do dia. E a garota falou que não tava nem ligando, né? Porque tipo assim, os caras que moram lá são os nobres, eles são plebeus, então não é lá aquelas coisas, né? E o rapaz declarou que na verdade, talvez ele conseguia comprar uma casa naquele lugar, já que ele vai ser promovido para um mago intermediário, pois ele tinha escrito uma tese sobre um novo golem, e os anciões gostaram bastante. E caso o ancião maior reconhecesse a tese dele, provavelmente ele seria promovido. E claro, a casa não seria tão grande, porém ele iria comprar uma que pelo menos eles dois possam morar juntos. Por isso ele perguntava a Catarina se ela queria se casar com ele. Ai, que lindo, cara, do nada um negócio desse no começo da história, eu já tô ficando com medo. E o Prota continuou dizendo que ela sofreu muito por ele durante todo esse tempo. E por isso que, a partir de agora, ele iria fazer dela a pessoa mais feliz do mundo. Só que nesse instante, a Catarina disse ao Prota que antes dele dizer isso, ele deveria se tornar um mago intermediário primeiro. Daí o Prota já começou a rir, ela começou a rir da cara dele, ficou aquele casalzinho, né, meloso. Eu não quero ficar segurando o negócio aqui, né? Segurando vela, que eu esqueci por um momento. De qualquer forma, eles estavam bem felizes que esse dia finalmente chegou pra eles. E naquela época, o Prota achava mesmo que eles poderiam ser felizes. Mas vocês estão ligados àquela tese que o Prota ali tinha feito e mostrou para os anciãos? Bom, sabe o que aconteceu? Um dos anciões simplesmente roubou a tese do Prota e disse que era dele. Basicamente, ele roubou todo o crédito do Prota. E é óbvio que ele estava muito revoltado, porque ele trabalhou muito duro para a felicidade deles. E enquanto ele pensava nisso, todo o seu esforço estava sendo roubado diante dele. E foi aí que ele percebeu que ele estava totalmente errado. Pois mesmo que ele trabalhasse duro pelo resto da sua vida, nada iria mudar. E no meio da conversa dos anciões, um perguntou para o outro se ele tinha completado aquele pedido que ele tinha feito. E o outro ancião respondeu que não tinha esquecido. E um comentou se aquilo ali era realmente certo, já que ela era apenas uma mulher de origem humilde. E a mulher que eles estavam falando era ninguém menos que a Catarina. E é óbvio que de primeiro momento o Prota não estava entendendo nada. E internamente o Prota estava refletindo que a vida era injusta. Só que isso também não significava que eles poderiam simplesmente pegar qualquer coisa que quisessem e pisar em cima deles. Enquanto isso, os anciões estavam falando que aquela mulher era bem linda, apesar de ser uma plebeia. E internamente o Prota ainda refletia que todas as coisas que ele tinha feito até agora, todas as coisas ao qual ele sonhou, tudo aquilo que ele tem protegido desesperadamente. Ele queria saber por que eles estavam tentando destruir tudo como se não fosse nada. E é claro que diante disso o Prota foi pra cima deles, mandando eles tirar a mão da Catarina. Entretanto, o ancião mais velho ali questionou o Prota se ele não sabia o seu lugar, pois ele era simplesmente um lixo. E nesse instante o Prota foi atingido com um golpe, e a Catarina estava vendo tudo aquilo desesperada. E a última memória que o Prota teve daquela cena foi da Catarina chamando pelo seu nome. E assim, um tempo depois, o Prota já estava dentro da prisão subterrânea, onde lá só tinha ele e vários ratinhos. E ele sabia que não havia nada que ele pudesse fazer. E pegando um rato na mão e marcando na parede, ele estava se perguntando como é que ele iria sobreviver a partir de agora. E vendo o Prota pegando aquele rato imundo, os guardas começou a humilhá-lo, dizendo que ele decaiu bastante, já que ele estava prestes a comer um rato imundo. E bom, aparentemente o Prota estava preso ali, segundo o guarda, pois o Prota não disse toda a tese de golem que ele tinha feito. Então ele estava preso ali porque ele não passou toda a receita. E
pra piorar, aparentemente a Catarina morreu. E segundo o que os guardas estavam comentando um com o outro, ela se suicidou para proteger a sua felicidade. E um deles ainda teve a audácia de comentar que era um desperdício, já que ela era uma pessoa tão linda. E ele tava querendo ficar com um cara inútil que nem o Prota. E enquanto os guardas falavam isso, o Prota simplesmente mordeu o seu dedo. E internamente pediu desculpas a Catarina. E já do lado dos guardas, eles notaram que todos os ratos estavam reunidos por algum motivo. E o outro guarda comentou que isso era bem estranho, então algo definitivamente estava acontecendo. Mas antes que ele pudesse pensar na situação, o outro guarda simplesmente matou um dos ratos, ao qual do nada brotou um círculo mágico na barriga dele, o que fez os guardas imediatamente entrar em desespero. E já do lado do Prota, ele estava refletindo que estava muito fraco. Mas ainda assim ele iria fazer aquilo. E nesse instante o guarda pediu para que o Prota parasse o que ele estivesse fazendo agora mesmo. Entretanto, o Prota apenas respondeu ao guarda que ele só estava começando. E quando ele terminou de fazer o ritual, ou seja lá o que for esse negócio, ele ainda estava se lamentando, declarando que se ele tivesse sido um pouquinho mais forte, ele não teria perdido ela. E no momento em que o ritual foi completo, uma gigantesca explosão aconteceu. E atrás do Prota, um golem gigante apareceu. E neste momento, o Prota começou a declarar que era isso que ele esperava. Afinal, o rosto que eles estavam mostrando agora foi o mesmo ao qual a Catarina mostrou. E nesse instante, o golem atacou os dois guardas. E agora que eu vi, o golem parece um rato gigante. E vendo aquela cena à sua frente, o Prota tentou pensar em razões pelas quais ele ainda estava vivo. E a única que ele pensou é que provavelmente ele precisava se vingar deste mundo amaldiçoado, pois ele não deixou eles terem uma vida feliz juntos. Por isso ele declarava a Catarina que ela não precisava mais se preocupar. Ele não era fraco como costumava ser, pois ele obteria qualquer poder que possa ter em suas mãos, pois ele mudaria todo esse mundo apenas por ela. Caralho, desse naipe aí, tá ligado? Agora que eu parei pra pensar, é mais ou menos assim que funciona, né, a diferença de um herói pra um vilão. Um desiste do seu amor pra salvar o mundo, e o outro desiste do mundo pra salvar o seu amor. Vai, filho, mangáticos, cultura, vai, esquece. E justo nesse momento, depois que aquela gigantesca explosão aconteceu, adivinha quem tava olhando ela? Ninguém menos que o ancião maldito que roubou a tese do Prota. E mesmo com o Prota diante dele, o ancião estava dizendo que o Prota era louco por utilizar magia negra. E ele até perguntou se, por algum acaso, o Prota estava trabalhando com os demônios. Nisso, o Prota apenas deu uma olhadinha pra ele. E já aquele outro ancião que tinha pedido a Catarina pra ele, começou a pedir misericórdia, declarando que se o Prota quisesse, ele poderia fazê-lo mestre daquele lugar. Ou melhor, caso ele poupasse sua vida, ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse. E diante disso, o Prota falou que só tinha uma coisa que ele queria, e aquele ancião ali não poderia fazê-lo. Afinal, ele não poderia reviver um morto, não é? E como o mundo era maldito, ele iria destruir tudo para a Catarina. É bom, eu não sei se isso tá certo, né? Porque, tipo assim, eu acho que ela não queria isso, mas o que você vai falar pra um louco, né? Mas voltando para a história, mudando de cena mais especificamente agora em outro lugar, um herói estava sendo abençoado, e o seu nome era Lacan. E o rei estava pedindo para que ele salvasse o mundo, pois ele tinha caído na escuridão das sombras, porque o exército do rei demônio, que foi corrompido pela escuridão, pisoteou e destruiu todo o território de Deus, e matou pessoas inocentes. E esse exército do mal já destruiu 2 reinos e um ducado. Por isso, o destino do mundo estava somente nas mãos dele, ou melhor, do herói Lacan. E para salvar o mundo, ele precisava ir e matar o rei demônio. E já no campo de batalha, o Lacan levantou a sua gigantesca espada, declarando aos bravos guerreiros do Império Divino de Artênia que a luz brilhante do Império perdeu o seu poder, e a enorme sombra estava engolindo todo o continente. Mas mesmo diante disso, eles não iriam desistir, pelo bem da família deles e pelo bem do mundo. E hoje eles tinham como objetivo matar o rei demônio. E agora, voltando um pouquinho no tempo, a Catarina estava revoltadíssima, pois uma criança perdeu as suas mãos porque ela roubou um pão. E o Prota pediu pra ela falar mais baixo, né, porque quem ia perder as mãos se continuasse falando seria ela. Entretanto, ela não parou não, declarando que os nobres só conseguem dar punições tão severas com tanta facilidade porque eles nunca precisaram se preocupar em passar fome. Então por que raios uma criança tem que ser punida de forma tão
tão irracional só por causa da classe social em que ela nasceu. Afinal, eles não nasceram na posição que eles estão porque eles queriam. E diante disso, o Prota comentou que talvez chegue um dia, quando o status social não importar mais, e todos eles poderão viver como iguais e livres. Entretanto, a Catarina disse ao Prota que esse dia nunca iria chegar se eles ficassem esperando. E o Prota não entendeu muito bem o que ela estava querendo dizer. E ela declarou que eles tinham que ser a mudança que eles querem ver no mundo, pois senão os filhos que eles irão criar mais tarde passará pelas mesmas coisas. Só que em vez do idiota ali prestar atenção no que ela estava falando, ele ficou todo corado por causa dos filhos deles. Daí a Catarina não entendeu muita coisa, né? Afinal, eles não iam casar. Então, pensar em filho é o mínimo. Eu, coitada, declarou que não estava ainda pronto e não sei o que. Só que a Catarina queria saber se ele ia fazer a mudança ou não. Daí ele teve que aceitar, né? Porque a patroa tava falando. De qualquer forma, ela tava meio revoltada, pois o Prota era muito tímido. E além disso, ela provavelmente é a única pessoa que se casaria com ele. E agora, voltando para o presente, o Prota ainda estava chamando pelo nome da Catarina, declarando que tudo iria se resolver em breve. Tinha levado muito tempo, mas o mundo que eles tanto queriam, ele estava quase para torná-lo realidade. E nesse instante, várias e várias tropas se puseram diante do Prota. E o Lacan se dirigiu ao Prota chamando ele de Rei Demônio, declarando que o mundo inteiro entrou em sofrimento por causa dele. Só que tudo isso iria acabar hoje. E ele jurava em nome de Deus e da justiça que todas as ações más dele serão julgadas neste dia. E como típico de vilão, né, porque o Prota se tornou um, ele começou a rir do nada, comentando sobre Deus e justiça, questionando se era isso mesmo que ele planejava julgá-lo. E outra, ele achava mesmo que ele teria medo de algum deus falso ou sua hipocrisia no senso de justiça. E o Lacan declarou que o Prota iria perceber, pois inúmeros heróis do Império estão contando com ele para trazer julgamento sobre o Prota. E hoje eles com certeza derrotariam o Rei Demônio e assim salvar o mundo. E no momento em que as tropas estavam correndo em direção ao Prota, ele questionou quem ele pensava que era para julgá-lo, pois o juiz desse caso seria ele. Além de que no dia que ele perdeu a Catarina, a justiça também morreu. Então ele não acreditava mais nessas ilusões. Então ele iria mostrar a todos eles a única coisa em que ele acreditava, que era nada mais e nada menos do que o poder puro. E no momento em que o Prota invocou um monte de golem, o Lacan estava à frente de todos. E nisso, o Prota declarou que iria mostrar ao herói que hoje é o dia em que a verdadeira justiça iria nascer, sem a fé enganosa deles, porque agora iria se iniciar uma verdadeira era. E vendo aquela quantidade absurda de golem à frente deles, os soldados entrou em choque, e eles até estavam tentando convencer um ao outro que não precisava ter medo, pois não haveria futuro se eles recuassem agora. E diante disso, o Prota só chamou eles de idiotas, já que eles não eram nada além de lixo. E agora os status e honra que eles tanto protegiam não serviam de nada. Afinal, eles estavam diante de um verdadeiro poder real. Mas chega de enrolação, né? Tava na hora de acabar com todos eles. Porém, nesse instante, o Lacan partiu para cima do Prota, declarando que ele estava se achando demais, já que ele se encarregaria de acabar com todas as suas ações más. E vendo aquele golpe do Lacan ali, o Prota entrou em desespero, porque ele acabou com um golem de elite num tapa só. E agora ele percebeu a razão pela qual ele não conseguiu derrubar o Império de Lívia, não importa quantos golems ele enviou. E a causa estava bem diante dele. E nesse instante os dois chamou o nome um do outro, declarando a eles mesmo que eles iriam morrer. Bom, aí se os dois morrer, acabou, né? Acabou a história, não tem muito o que fazer, né? E assim uma batalha sangrenta ocorreu, cheio de sangue e terra, porque golem não tem sangue, né? E de qualquer forma, no fim, sobrou apenas o Prota com um dos seus golems e o herói Lacan bem debilitado, declarando que estava na hora deles acabarem com isso. E aparentemente o Prota também estava apanhando bastante porque o golem dele se desformou. Só que as últimas palavras do nosso protagonista, o herói, é que ele não sabia o quão podre é esse mundo, e que se não fosse por ele, ele poderia ter começado tudo de novo, depois de ele ter todo esse trabalho para destruir toda essa corrupção.
Por essa razão, ele amaldiçoava o herói. E não só ele, toda a sua linhagem sanguínea passaria suas vidas em sofrimento. E foi justo nesse momento onde o rei demônio Seimon foi morto. E como muitos ouviram por aí, quando você tá à beira da morte, as memórias mais felizes da sua vida passam diante dos seus olhos. E nesta, o Prota estava ouvindo a Catarina, comentando que quando ele sorri daquela maneira e está com ela sã e salva, é a coisa que mais deixa ela feliz. E depois de dar um beijinho meio meloso, a Catarina declarou ao Prota que ele a amava. E justo nesse momento, o herói Lacan abre os seus olhos. Só que ele tava mais perdido que cebola em salada de fruta, perguntando se aquilo ali foi um sonho. Ou melhor, a sua cabeça não tinha acabado de voar do seu pescoço? E nisso, o Lacan percebeu que estava meio tonto, não tinha ferimento e não sabia aonde ele estava, porque ele nunca tinha visto aquele tipo de quarto antes, então provavelmente é de um país estrangeiro. Só que o Lacan, ou como a gente já notou, é o Prota, perguntou como que ele ainda estava vivo, pois nem mesmo a magia negra pode trazer alguém de volta à vida. Porque se isso fosse possível, ele já teria feito, né? Então como raios ele ainda tá vivo? No entanto, no momento em que o Prota olhou para a parede, ele viu um retrato de uma pessoa que ele não é muito fã. E justo nesse instante, um mordomo chama pelo Prota, ou pelo Lacan na verdade, comentando que estava muito feliz, pois ele finalmente tinha acordado. Daí o mordomo abraçou ele, declarando que fazia 2 semanas que ele estava dormindo. Daí todo mundo tava achando que o Lacan tinha morrido. Só que nem eu disse, né? Não é o Lacan que tá dentro daquele corpo, é o Prota. Daí ele perguntou quem que é esse mordomo na frente dele. Daí o mordomo entrou em desespero, né? Porque eu sou o jovem mestre e não sabia quem ele era. E provavelmente o acidente danificou as suas memórias. É aquele clichê de sempre. Mas, querendo ou não, ele vai ter que contar tudo pra ele. E poderia que esse efeito das memórias terem se perdido era temporário. Então, caso ele contasse toda a história, provavelmente seu jovem mestre ia se lembrar de tudo. Primeiramente, em breve ele iria se tornar o dono daquele lugar. E ele era o sucessor do Visconde de Lacan do Império Barroco, assim como descendente do grande herói Lacan. E o nome dele é Luke de Lacan. Sim, é esse nome estranho, pão a pega, mas fazer o quê? E mais confuso que esse nome tava o Prota, porque aparentemente o Lacan já tava morto, e isso fazia 500 anos. E basicamente o Prota reencarnou como descendente do Lacan 500 anos no futuro. E diante disso ele entrou em desespero. E começou a correr, o mordomo falou pra ele não correr porque ele tava mal. Só que internamente o Prota não queria acreditar naquela situação, né? Porque pra ele não fazia nenhum sentido. E quando ele abriu a porta para uma sacada, ele gritou que não fazia sentido nenhum. Mas ele acabou notando que à frente dele tinha um golem ou uma estátua gigantesca de um cavaleiro. Mas se aquilo ali existe, significa que tudo que o mordomo acabou de afirmar era realmente verdade. E tipo assim, só de olhar aquilo ali, o Prota já sabe que é muito complexo. O que significava que aquela arma ali é mais avançada do que a magia de golem dele. Mas essa magia era algo que somente ele poderia ensinar. Entretanto, aquilo ali tá muito avançado. E no momento em que o mordomo apareceu, o Prota perguntou qual era o nome dele. E o mordomo se apresentou como Hans. E depois que ele se apresentou, o Prota perguntou o que diabos era aquilo na frente dele. E o Hans declarou que aquilo ali era chamado de gigante, uma arma humanoide bípede. E se aquilo ali é uma arma humanoide, o Prota perguntou se era feita de magia de golem. E o Hans respondeu que o Prota tava metade certo, porque um gigante é feito de Hextech científica, juntamente com magia. E devido aos avanços da tecnologia, ao contrário dos golems, que são controlados de longe, aqueles gigantes ali são conduzidos por um piloto, que permaneciam dentro deles. E o Prota ficou meio surpreso, né? Como assim? Uma pessoa entra naquele gigante ali? E o Hans confirmou. E o Prota começou a refletir que isso era realmente uma tecnologia muito avançada, porque precisava de alguém para pilotá-lo. Mas isso não muda o fato que aquela ali é uma arma muito incrível. Porque tipo assim, a pessoa que tá dentro daquele negócio gigante tava seguro de ameaças externas e reagia mais rápido aos eventos, se comparado aos golems que eram controlados de longe. Ele basicamente cobria todos os problemas que o Prota teve lá no passado. E depois de pensar nisso, o Prota simplesmente deu a volta e foi embora. Mas no momento o Prota parou, declarando que se aquilo ali realmente existe e que verdadeiramente 500 anos se passaram, então por que ele teve de nascer como descendente do seu inimigo?
Um tempo depois, o Prota tava bebendo todas, fazendo estardalhaço pra uma pega. Típico de bêbado, né? E o Hans tava dizendo ao Prota que ele não poderia se esforçar, e que era bom ele manter a calma. E diante disso, o Prota comentou que ele era descendente do Lacan, né? Então qual que era o problema de fazer aquilo ali? Já que provavelmente ele é muito mais saudável que a maioria. Entretanto, o Prota colapsou no chão. E óbvio que ele não entendeu nada que estava acontecendo. E o Hans começou a dizer que tinha tentado avisar, pois ele precisava ter cuidado por causa da maldição. E é óbvio que o Prota não entendeu. Como assim, maldição? E o Hans também tava meio surpreso, né? Porque aparentemente o Prota, ou Alec, ou Lacan na verdade, né? Alec, de onde que eu ranquei Alec? Ele acabou esquecendo da maldição. Daí o Prota perguntou mais uma vez que maldição que o Hans tava falando. Daí o Hans ele meio que começou a explicar, mas ele falou tanto que o Prota só pediu pra ele ir direto ao ponto. E bem resumidamente falando, o Lacan foi elogiado por seus esforços ao salvar o mundo. Só que ele rapidamente faleceu devido à maldição do Rei Demônio. E por um momento o Prota não tava nem ligado de que maldição que era essa. E pensando um pouquinho nisso, ele se lembrou do momento em que ele xingou toda a linhagem sanguínea do Alec, ou do Lacan. Só que não fazia sentido pro Prota, né, já que foi apenas palavras jogadas ao ar. E claro, pra ele agora se lembrando daquilo foi muito vergonhoso. E aparentemente, segundo a história do mundo, há 500 anos atrás, o mundo, que era bem pacífico, enfrentou um perigo capaz de destruí-lo. E era o Senhor Demônio. A sua magia negra poderia gerar golems que eram mais poderosos do que qualquer exército. E o Rei Demônio exterminou inúmeros soldados com apenas um movimento da sua mão. E dessa maneira, todos acreditavam que o Rei Demônio ia tomar conta do mundo. Mas graças ao guerreiro justo, Lacan, o mundo encontrou sua paz novamente. Entretanto, o Rei Demônio lançou uma maldição sobre o guerreiro antes dele morrer, o que causou ao seu guerreiro e a sua linhagem ter uma morte dolorosa em uma idade jovem. E tipo assim, depois que o Prota leu essa história, percebeu que o povo foi bem exagerado, né? E outra, ele nunca tinha lançado uma maldição em primeiro lugar. Porque tipo assim, eles acreditam mesmo que uma maldição poderia durar 500 anos? Mas, querendo ou não, a culpa é do Prota, né? Porque no fim ele acabou perdendo. Só que o Prota ainda estava revoltado por ter renascido descendente do seu inimigo. E para o Prota, quem estava sendo amaldiçoado ali seria ele. Mas, olhando para o lado bom, aquilo ali é uma segunda chance, né? E como ele morreu antes de atingir o seu objetivo, se ele morresse e encontrasse a Catarina, seja lá onde for, ele não iria conseguir encará-la. E como já se passou 500 anos depois que ele morreu, o mundo que já era corrupto deve estar mais corrupto ainda. Só que mesmo diante disso, não importa o quanto tempo tenha passado, o Prota tinha quase certeza de que nem todos os seus seguidores foram eliminados. E para que ele possa se reunir com seus seguidores, ele precisa aprender mais sobre a magia dessa era, já que ele iria usar essa segunda chance para mudar o mundo. No entanto, depois que amanheceu, o Prota tava tomando mais um monte de coisa, reclamando que não ia encontrar seu ninguém não. Mas deixando essa revolta dele de lado, parece que a grande maioria das pessoas se esqueceram sobre o Rei Demônio. O que faz sentido, né, já que passou 500 anos, então provavelmente não tinha nenhum rastro da sua existência. E pra piorar a situação do Prota, o corpo dele não tem mana, não tem resistência e não tem força física, então o que ele pode fazer? E falando nisso, ele pisou em falso e simplesmente caiu de cara no chão. E já no chão ele começou a reclamar, declarando que não sabe o que vai fazer agora. E nisso ele começou a se lembrar da Catarina, se perguntando se ele estava condenado a não conseguir nada nessa vida. Porque tipo assim, ele ganhou uma segunda chance, e o seu objetivo é criar um mundo onde todos eram iguais e contentes. Mas será que isso vai dar certo? E justo nesse instante alguém chamou pelo Prota, e pelo jeito tava vindo do lado de fora da mansão. E quando o Prota foi até a sacada perguntando o que estava acontecendo, uma pessoa perguntou pra ele por quanto tempo mais ele iria evitá-los. E aparentemente quem tava dizendo isso é os comerciantes. E enquanto o jovem mestre não aparecer e até que eles tenham uma audiência, eles não iriam sair dali. E quem tava dizendo isso é o mestre da filial da Associação Comercial Alunderim. E vendo isso, em vez do Prota ficar preocupado, ele tava feliz que os descendentes do Lacan estavam devendo todo mundo. E aparentemente era 30 mil pesos que o jovem mestre estava devendo. E ele tinha pego esse valor com eles no ano passado, para desenvolver uma mina. Só que depois que a conta chegou, ele simplesmente começou a evitá-los,
o que mostrava que ele não queria pagar de volta. Daí o Hans tentou convencer o Alon, comentando que seu jovem mestre estava acamado por causa do acidente. Por isso que ele pedia para que eles esperassem, para que eles pudessem criar um plano para pagar essa conta. Entretanto, o Alon não aceitou, porque ele queria ouvir do próprio jovem mestre sobre esse assunto. E pelo rosto deles, aparentemente eles não irão conseguir pagar essa conta agora. E como 30 mil pesos não é uma quantia pequena, ele estava disposto a fazer uma oferta. Por que eles não entregavam a gigantesca casa deles? E provavelmente não valia 30 mil pesos, já que era de segunda mão. Então essa era uma boa oferta para eles, né? Contudo, o soldado ali ficou muito revoltado, declarando que isso era impossível, pois eles tinham apenas 3 gigantes em toda a casa deles. Então como eles poderiam defender o território daquela maneira? Ah, e o nome do soldado ali, que na verdade não é um soldado, é o comandante dos cavaleiros, chamado Rogers. E ele não poderia permitir isso. E caso eles quisessem tentar fazer tal coisa, precisavam matar ele primeiro. E óbvio, eles não poderiam levar aqueles gigantes. E o Hans mandou ele se acalmar, declarando que isso não iria acontecer. E nesse momento, o cabeça de bola de bilhar, que na verdade era o contador do terreno ali, e o nome dele era Dixon, comentou que se eles estavam precisando de dinheiro, eles simplesmente deveriam aumentar os impostos, né? Só que o Hans desceu a catracada nele, declarando que o povo deles já estavam na pior. E como restavam apenas poucos no reino deles, eles não poderiam fazer isso, né? Até os 3 começaram a brigar com o Rogers enchendo o saco, um querendo resolver um negócio e o outro não sei o que. E enquanto isso, o Prota tava lá em cima, tomando todas, declarando que essa casa era muito top e que o Lacan deveria estar vivo pra ver essa situação. E neste momento, o Alon pediu para que todos se acalmassem. E tipo assim, pessoalmente, ele não queria tomar conta daquele gigante ali da mansão, né? Porque eles não queriam que o povo pensasse neles como as pessoas que tiraram a casa do grande herói. Então ele só queria aquilo ali. E mais uma vez o Rogers falou que não ia entregar o gigante, né? Só que o Alon declarou que ele tinha entendido errado. Não era o gigante, mas sim a torre mágica atrás dele. E ouvindo isso, o trio ali ficou meio surpreso. Daí o Rogers comentou que se for a torre mágica, dá uma escolha, né? E o Hans começou a dizer que ninguém ia mais pra lá. E o Dixon complementou que eles tinham alguma renda com ela, com atração turística antes. Só que agora ela era inútil. E já do lado do Prota, ele começou a xingar o Lacan, porque aquela torre mágica era de ninguém menos que o Prota. Mas segundo a história, há 500 anos atrás, aquela ali era a torre do Rei Demônio. E a casa do Prota era meio que longe daquele lugar ali, ou melhor, onde ele morava com a Katrina. O lugar era velho, fedido e gasto. Só que essa era a casa deles. Um lugar de descanso aconchegante onde os dois tinham sonhos juntos. E que o Alon queria era nada mais nada menos que a terra ao redor da torre demoníaca, pois aquele território tinha cruzado a empresa deles. E é óbvio que ouvindo isso, o Prota ficou muito pistola. E o Alon continuou dizendo que eles não precisavam se preocupar, porque com as diversas capacidades da empresa deles, eles poderiam torná-la um ponto turístico popular, o que também influenciaria muito a economia da região, certo? E diante disso, o Dixon tinha até perguntado aonde ele precisava assinar. Só que nesse momento eles ouviram um baita de um barulho, e quando eles olhou para trás era ninguém menos que o Prota, que apenas ordenou que eles se afastassem. Daí o Alon já começou a dizer que estava meio surpreso de ver o jovem mestre ali. E como ele já estava de pé, provavelmente ele tinha se recuperado, né? E ele chegou num bom momento, já que ele estava conversando com seus vassalos agora mesmo. E como a conversa já estava praticamente finalizada, a única coisa que ele precisava era que o jovem mestre ele assinasse o contrato, para confirmar que a empresa deles supervisionaria a administração da torre demoníaca. E diante disso, o Prota só perguntou se falar era a única coisa que ele sabe fazer, pois ele sabe ao menos que tipo de lugar é aquele. Se ele nem sabia disso, como ele ousava tomar controle daquilo? E nesse momento, tanto os guardas quanto o Alon começou a tremer na base, refletindo que o Prota estava um pouco diferente dos rumores. E o Alon começou a dizer que o jovem mestre tinha que tomar cuidado com o que ele tá falando, já que ele não estava numa situação muito boa, né? Só que o Prota apenas mandou ele calar a boca, pois o Prota ali já notou tudo que ele tinha pensado, porque após ele tomar a terra que fica bem no centro do território deles, que não era tão longe da propriedade principal, ele iria começar a expandir a sua influência e autoridade sob o prefácio de desenvolver a área e permitir que as pessoas entrem livremente em nome do turismo.
Ou será que tudo isso era coisa da cabeça dele? E o Alon comentou que sim, apenas uma pura imaginação. Daí ele já começou a dizer que eles estavam num estado tão patético que eles não conseguiam nem vender armas de segunda mão. E agora ele queria dar uma lição de moral de como tomar conta de um território. E nisso, o Prota apenas respondeu que em comparação com eles, que eram meio incompetentes, ele odiava mais caras como o Alon, que são completamente podres por dentro. E o Alon percebeu que ele estava perdendo a vantagem ali, né? E segundo a sua experiência, ele precisava dar uma resposta ainda mais forte. Então ele gritou que a família Lacan não conseguia pagar a sua dívida. E é por isso que eles estavam tentando ser atentamente considerados com eles e apresentando essa proposta. Afinal, a empresa deles precisa conseguir o dinheiro de alguma forma, né? E o Prota perguntou que quem tinha dito que eles não iriam pagar a dívida. E em 15 dias, ou melhor, 10, eles pagariam toda essa conta, incluindo os juros. Então era bom eles saírem da sua vista imediatamente. E depois do Prota meio que invocar uma aura muito louca, não sei se isso daí é poder ou não, o Alon meteu o pé, declarando ao Prota que era bom ele cumprir a sua palavra. E no instante que o Prota se livrou do Alon, o Roger chamou pelo seu nome, declarando que não acreditava que o Prota tinha dito isso a ele. E de primeiro momento o Prota não entendeu nada, né? Só que o Rogers continuou dizendo que eles, os seus servos, ficaram totalmente tocados com as suas declarações, declarando que o Prota era muito perspectivo e viu todos os planos dele. E o mais importante, ele ficou com tanta raiva para proteger as conquistas e honra dos seus ancestrais. E ouvindo essa parte de ancestral, o Prota perguntou: como assim? Do que você está falando? E o Rogers continuou dizendo que tinha orgulho do seu jovem mestre. E ele ficou realmente feliz quando aquele bastardo comerciante não conseguiu fazer nada por causa da resposta do Prota. E naquele momento ele viu a imagem do seu ancestral, o herói Lacran, dentro do Prota. E o Prota, ouvindo todas essas declarações, ele tava ficando revoltado, né? Se perguntando se por algum acaso os idiotas ali queriam reviver o Rei Demônio de novo. Mas nesse momento, o Hans fez uma pergunta que fazia sentido, questionando de como que ele pretendia pagar essas dívidas. E o Prota primeiramente perguntou quanto valia 30 mil pesos. E em efeito de comparação, o Hans declarou que ele poderia comprar 10 mil sacos de trigo com esse dinheiro. E também custava tanto quanto uma única unidade de novo gigante de classe guerreiro. E como agora eles não tinham garantias o suficiente para tomar dinheiro emprestado de um branco ou de outros comerciantes, ele pensou que o Prota provavelmente tem outra solução, né? E diante disso, o Prota chamou o Hans de inútil, comentando que se a única coisa que ele poderia fazer é falar, então ele simplesmente deveria sair da sua frente, pois ele iria pagar a dívida da sua própria maneira. Por isso, ele apenas deveria ficar ali e observá-lo. E a primeira coisa que o Prota foi ver é se ele tinha algum ativo, as instalações estavam totalmente precárias, e a comida, meu colega, aquilo ali nem é comida. E depois de ver os documentos, o Prota perguntou pro Hans se aquela ali é realmente a casa de um descendente que matou o Rei Demônio, pois não tinha absolutamente nada ali. Ou será que os estúpidos ali roubaram todo o dinheiro? E o Hans, tremendo de medo, declarou que eles não teriam coragem de fazer isso. Daí ele começou a pedir pro Prota do nada olhar para a árvore genealógica deles, porque depois que o herói Lacan derrotou o Rei Demônio, foi concedido a ele o título de Marquês e um pedacinho do grande território ao sul do Reino da Lívia. E naquela época, o Duque Barroco insultou uma rebelião contra o Reino de Lívia, e o Visconde Lacan lutou contra ele porque não suportava a injustiça que estava sendo cometida. Entretanto, o Visconde estava sob a maldição do Rei Demônio, e com isso ele sofreu uma esmagadora derrota. E após isso, seu título foi revogado e ele foi exilado para as fronteiras, onde ele faleceu devido à rápida deterioração da sua saúde. E diante disso, Prota percebeu, né, que não era a intenção do Lacan estabelecer sua propriedade logo ali. Entretanto, o Prota queria saber por que a situação da família estava tão péssima assim, ou melhor, como eles têm se sustentado durante 500 anos, e como eles ficaram daquela maneira. E o Hans declarou que era porque os ancestrais dele esperavam que eles pudessem recuperar a antiga glória. E para fazer essa glória retornar, os ancestrais estavam dispostos a fazer qualquer coisa, mesmo que significasse usar todos os bens, a autoridade e todas as coisas que possuía. Eles queriam recuperar a reputação da família deles. Entretanto, devido à maldição passada através de seus membros, não importava quanto eles trabalhassem, os seus esforços sempre eram em vão. E foi assim que a casa, que outra vez teve o herói que salvou o mundo, encontrou
segurou a sua queda. E provavelmente o Prota não se lembra. Só que a razão pela qual ele perdeu a consciência por mais de meio mês foi devido a um grande incidente, onde ele estava trabalhando incessantemente para restaurar a reputação da família e provar a todos que ele tinha a qualidade de um herói. E aí ele acabou se esforçando demais e aconteceu o que aconteceu. E se levantando da cadeira, o Prota recapitulou que na situação atual deles, eles não poderiam fazer nada. E o Hans começou a pedir desculpas, né, porque ele não poderia também ajudar em muita coisa. Mas ainda assim ele queria ajudar de alguma forma, mesmo que ele tenha que desistir da sua vida. Ele iria encontrar uma forma de acumular o valor total da dívida. Só que nesse instante o Prota declarou que não tinha necessidade disso, já que ele acabou de pensar em algo. E pelo que ele se lembra, ele só precisava de uma maneira de devolver o dinheiro de alguma forma, né? E quando o Prota tinha dito para pagar o dinheiro de volta de alguma forma, o Hans tinha pensado em muitas possibilidades. Só que ele nunca pensou que o Prota ia simplesmente pegar a estátua do herói Lacan e vender. Bom, eu também faria o mesmo, né? Porque, tipo assim, uma estátua de ouro. Por que ninguém roubou aquele negócio ainda? E o Hans, coitado, tava pensando aonde tava a estátua, porque ela tava ali até ontem. Não, mas o mais importante é cadê o Prota no meio dessa situação? E justo nesse instante, um guarda chegou falando que tinha um problema. E aparentemente estava relacionado a quem? Ninguém menos que o Prota. E segundo o guarda, provavelmente o Prota foi embora quando a segurança estava mais vulnerável. E diante disso, o Hans já começou a aceitar a derrota, questionando que diabos o Prota estava planejando. E falando no Prota, ele estava realmente carregando a estátua de ouro. Só que nesse momento, o cocheiro queria fazer uma pergunta ao Prota. E o Prota deu permissão para ele, né, mas perguntou quem diabos ele era. E o carinha comentou que o seu nome era Philip e ele supostamente era para ser o guarda pessoal do Prota. Ah, e a pergunta que ele queria fazer ao Prota era se ele realmente ia vender a estátua. E o Prota confirmou que sim, porque provavelmente ela valeria alguma coisa caso ele a derretesse. E o Philip começou a dizer que poderia ser meio impertinente da sua parte. Só que aquela estátua ali tinha muitos anos de história. Entretanto, o Prota cagou e andou para uma história de 500 anos. E o Philip continuou dizendo que o Prota não ia conseguir pagar todas as dívidas deles somente vendendo a estátua. E o Prota respondeu que vender a estátua era apenas uma parte do seu plano. Nisso, o Philip ficou mais aliviado, né? Pô, o Prota tinha um plano, legal. Desde que ele pague as dívidas dele, tudo bem. Porém, que plano seria esse? E o Prota declarou que o seu plano seria o seguinte: ele iria pegar o dinheiro de vender a estátua, ele simplesmente iria apostar e ganhar os 30 mil pesos. E diante disso, o Philip parou a carruagem e perguntou o que diabos ele ia fazer caso ele perdesse todo o dinheiro. É o que faz sentido, né? Quem quer gastar todo o dinheiro da sua renda pra jogar em aposta? Né, pessoal do Tigrinho? Eu não sei se vocês jogam, né? Mas não é recomendado, ok? E o Prota perguntou pro Philip por que ele tava dando sermão logo agora. E o Philip respondeu porque ele simplesmente arrastou ele no meio da manhã. E se ele soubesse que esse era o plano, ele nunca teria concordado em levá-lo. E já que era assim, por que eles não voltam agora e implorar por perdão? Provavelmente eles conseguiam um novo plano e muito melhor. Entretanto, o Prota só chamou o Philip de idiota. Porque pense bem, se eles voltassem agora, ele teria que explicar como ele saiu com a estátua do grande ancestral. E o motivo dele ter feito aquilo era para simplesmente apostar. E se o povo ouvisse isso, provavelmente eles nunca o perdoariam. E no pior dos casos, ele simplesmente ia ser expulso da sua casa e ia morar na rua. Só que aí entra um detalhe. Ele era o último descendente do herói Lacan, então eles não poderiam expulsá-lo. Porém, esse erro teria que cair no colo de alguém, né? E adivinha quem seria essa pessoa? Então, era bom o Philip escolher sabiamente. Ele seria um vagabundo sem dinheiro ou se tornar o herói que traria honra a esta família. E ouvindo isso, o coitado foi meio que pressionado a escolher, né? Ele preferiu ir aonde eles já estavam indo. Internamente ele estava muito revoltado, né? Porque ele tinha ouvido dizer que a personalidade do Prota, do Lacan no caso, né? Ou de Lacan, que é muito estranho esse nome, tinha mudado depois do coma. Só que pro Philip agora o Prota parecia o diabo. E assim, um tempo depois, eles chegaram num porto. E aparentemente eles eram os únicos que iriam subir naquele barco. E o Prota perguntou se o Philip tava com medo. Só que é óbvio que ele não ia voltar pra trás, então ele foi o primeiro a subir. E com isso eles partiram para algum lugar. E o lugar que eles estavam indo era a cidade portuária de Lamer. E chegando lá, eles venderam a estátua. E o Prota pediu para o Philip guiar o caminho. E enquanto caminhava, o Philip tava meio revoltado porque eles não conseguiam muito pela estátua. O Prota apenas falou para ele ficar calmo e aquele ali já tava bom. E diante disso, o Philip percebeu que o Prota tava caminhando muito bem entre as ruas e perguntou se ele já esteve ali antes. E o
Prota comentou que um pouquinho, só que era bem diferente na época dele. E a razão é que eles não conseguiam chegar ali tão facilmente por causa de um Kraken que simplesmente era meio que o protetor da ilha. Daí ela era basicamente um deserto. E tendo essa memória, o Prota notou mais uma vez que realmente tinha passado 500 anos. De qualquer forma, foi uma boa ideia ele ter chegado ali. E por algum motivo, o Felipe agradeceu, não entendi muito bem aqui, comentando que não sabia quando o Prota tinha ido ali pela última vez, mas o lugar com certeza estava muito diferente do que ele se lembrava, já que esta cidade é a segunda maior cidade da região sul do Império. Então as coisas estavam constantemente mudando, pois ali era apenas uma ilha onde as pessoas não poderiam chegar facilmente, por causa do Kraken e outros monstros marinhos. Entretanto, por causa do desenvolvimento de engenharia mágica e outras armas, aquele lugar ali ficou muito mais populoso. Então, meio que naturalmente, o cenário de jogos de azar ali era muito grande. Por isso ele queria saber se o Prota ia ficar bem, né? E o Prota apenas respondeu que, se ele não tivesse confiança, ele nem teria ido até ali. E como eles já estavam bem na frente do cassino, eles tinham que entrar de cabeça, né? Contudo, o Felipe pediu para o Prota esperar. O Prota perguntou, né, se ele estava preocupado. E o Felipe, na verdade, estava surpreso com a calma do Prota. Ou será que ele tinha alguma maneira de ganhar esses jogos? E o Prota respondeu que mais ou menos, pois quando se trata de jogo de azar, a atitude é o que manda. E agora, já no jogo, eu falei, né, não é muito bom fazer a aposta, porque o Prota perdeu mais uma vez. E as pessoas já estavam perguntando se ele iria continuar ou não, pois aparentemente a sorte estava sorrindo para ele hoje. E o Prota respondeu que a habilidade também faz parte da sorte. E o carinha começou a dizer que Deus estava sorrindo para ele, já que era uma honra poder jogar com um jovem tão legal que nem o Prota. Entretanto, ele não parecia ter moedas restantes. Então o jogo acabava por ali? E o Prota declarou que não. E então ele pediu ao Felipe que ele trouxesse o restante das moedas. Só que o coitado não queria fazer isso, né? Porque eles iriam ficar extremamente pobres. Mas o Prota mandou ele calar a boca e entregar para ele. E vendo essa reação do Prota, o carinha ali já começou a achar que o Prota era um tolo. E por isso ele declarou que iria apostar a sua fortuna inteira. E o Prota respondeu que faria o mesmo, dando um all-in. E o Felipe, coitado, já achou que a família dele estava indo pro beleléu. E é óbvio que as pessoas ao redor ficam muito surpresas. Para alguns, essa era a primeira vez que eles viam um jogo de uma escala tão grande. De qualquer forma, voltando ao jogo, o carinha perguntou que, como o Prota estava tão ansioso para perder, eles deveriam confirmar as cartas um do outro. E nesse momento ele meio que mandou um sinal para aquela mulher ali, eu não sei qual é o nome dessa tiazinha que participa de cassino. Mas deixando esse 10 de lado, aparentemente a deusa da sorte estava do lado do carinha. E eu não entendo nada de poker, então não sei o que ele tá segurando ali. E o carinha tava tão convencido da sua vitória que ele começou a pegar todas as moedas de ouro. Só que o Prota mandou ele esperar, pois eles nem tinham verificado as suas cartas ainda. E surpreendentemente, a deusa da sorte também sorriu pra ele. E que nem eu disse, eu não sei nem o que significa aquilo ali, mas eu acho que ele venceu, porque o carinha tava suando frio, declarando que não fazia sentido. E o Prota declarou que isso era divertido nos jogos de azar, esse tipo de reviravolta. De qualquer forma, essa tinha sido uma partida bem agradável. E vendo isso, até o Felipe começou a ficar emocionado. Mas é óbvio que o carinha não ia aceitar, né? Declarando que era impossível o Prota conseguir aquelas cartas. E já começou a acusar ele de cheat. E o Prota perguntou se os truques que ele estava falando era sobre as pessoas que estavam atrás dele, tentando falar sobre as cartas que ele tinha em suas mãos. E vendo isso, o carinha ficou muito assustado, mas o Prota sabia desde o início. Ele sabia que todos os espectadores ao redor ali e os funcionários eram subordinados do carinha, e que eles estavam passando secretamente todos os cartões. E você deve estar se perguntando por que o Prota foi burro o suficiente para ficar perdendo dinheiro. Isso é porque o Prota precisava tocar em todas as cartas do jogo, porque em cada uma que ele tocava, ele deixava uma pequena marca de mana sobre elas. E com isso o Prota basicamente conseguia controlar aquelas cartas. Afinal, ele já comandou um exército inteiro de golem. Então trocar as cartas no meio do baralho é como um passeio no parque para ele. Por isso ele poderia ganhar todas as partidas mesmo sem usar nenhum tipo de truque. Bom,
Bom, tirando esse truque dele, né? Não sei se é truque, mas é a habilidade dele, então faz sentido, eu acho. E nisso o Prota falou para o carinha admitir a sua derrota. Então o carinha declarou que os negócios de hoje tinham se acabado. Por isso todos ali deveriam mostrar uma educação adequada a esse jovem mestre. E nesse instante o Prota comentou que algumas coisas não mudam mesmo depois de 500 anos. E ele até poderia não ter a mesma quantidade de mana de antes. Só que isso não era um problema quando se enfrenta peixes pequenos como eles. E se eles queriam tanto enfrentá-lo que poderiam vir todos pra cima. Porém, antes que qualquer um alcançasse o Prota, o Philip, que era o guarda pessoal dele, entrou em ação, já que esse era o serviço dele, né? E ele questionou de como eles ousavam tentar desembainhar uma espada em direção ao único herdeiro da família Lacan. E se eles levantaram sua espada em sua direção, isso significa que eles estão preparados para colocar sua vida em risco, né? E o carinha entrou em choque, declarando que cometeu um pecado digno de morte. E o Philip tava exagerando, falando que ia matar ele mesmo. E diante dessa situação, o Prota encontrou uma oportunidade. E enquanto voltavam para algum lugar que eu não sei aonde, o Philip comentou que dentro daquele saco definitivamente tem mais de 10 mil pesos. E o Prota confirmou, mas olhando para trás, ele refletiu que o Philip era muito mais forte que um porteiro. Que eu acabei confundindo achando que ele era um guarda, mas ele é um porteiro, então é um guarda do mesmo jeito, né? De qualquer forma, ele era mais forte que o Prota esperava. E independentemente disso daí, os lucros de hoje não tinham sido tão ruins. O problema é que ele não vai conseguir mais dinheiro indo para a mesma casa de apostas. E por isso ele perguntou ao Philip se existia outro jeito de ganhar dinheiro além das casas de apostas. E pensando um pouco, o Philip comentou que tinha a Arena Gigante. Era um lugar que antigamente os humanos lutavam entre si, mas hoje em dia é uma arena onde os gigantes lutam entre si. E dependendo da partida, o dividendo de taxa de perdedor ou de vencedor pode fazer uma pessoa ganhar até 30 mil pesos ou mais. E o Prota começou a refletir que já estava meio interessado nesses negócios de gigante. E se eles foram desenvolvidos utilizando a magia de Golem do Prota, poderia ser útil pro Prota adivinhar quem iria ganhar. E o Philip falou para o Prota não ficar preocupado, já que ele foi um dos melhores alunos da Academia Militar Imperial de Gigantes. E diante disso, o Prota só falou para ele na frente logo. Só que enquanto eles caminhavam, eles viram uma cena bem triste, na verdade, onde uma criança estava sendo espancada pelos guardas. E o Philip ficou meio desconcertado com aquela situação ali, né? E já o Prota começou a refletir que durante 500 anos, embora o mundo tenha mudado, algumas coisas ainda não mudaram. E as coisas que já eram podres antigamente, com o passar do tempo ficou ainda mais podre. E é claro que o Prota estava muito revoltado com isso, né? E quando ele ia começar a falar, uma voz feminina mandou todos os guardas pararem. E quando o Prota virou para trás, viu uma mulher declarando que eles eram os guardas, ao qual deveria proteger o povo. Então por que raios eles estavam empurrando violência contra crianças pequenas? Por apenas eles serem nobres. E olhando mais de perto essa mulher, o Prota ficou extremamente surpreso, pois a mulher estava dizendo que aquelas crianças também tinham direitos de ser protegidas. E vendo mais de perto, o Prota notou que aquela mulher ali era muito parecida com a Catarina. E diante disso, os guardas começaram a dizer pra Catarina, a versão 2.0 eu acho, chamando ela de princesa, que não havia motivo para ela estar resistindo, pois o próprio conde tinha emitido essa ordem. E outra, eles perguntaram se ela sabia o quão inquieto estava o povo com o resultado da saída de todos os refugiados. E diante disso, a princesa ali perguntou se por algum acaso eles acreditavam que prender pessoas como gado era um ambiente adequado para se viver, pois na visão dela, eles eram apenas crianças inocentes que perderam a sua nação e família. E se por algum acaso eles eram culpados de algo, ela seria a primeira a ser punida, pois antes de ser uma princesa, ela também era um dos refugiados que buscava auxílio. É tipo assim, então a princesa ali, ela é de outro reino? Deve ser isso, pelo que ela acabou de dizer, né? E o guarda já começou a ter uma dor de cabeça, declarando à princesa que se ela continuasse agindo dessa maneira, isso apenas causaria ainda mais problemas. E outra, eles também não estavam fazendo isso porque queria, porque que nem ele tinha dito antes, isso era uma ordem do conde. E vendo essa treta aí, o Philip já começou a dizer ao Prota que o negócio tava começando a esquentar. Só que o Prota apenas perguntou a ele se ele sabia quem era aquela garota. E o Philip respondeu que sim, já que ela era bem famosa no reino de Volga.
Olga, e ela era conhecida como a princesa que não se importa com o olhar dos nobres. E ele também não sabia do porquê, mas ouviu dizer que o reino daquelas crianças ali caiu em ruínas. E além disso, ele nunca pensou que viria a princesa Reina em um lugar como aquele. E ouvindo esse nome Reina, o prota ficou bem chocado, pois aos olhos dele, aquela garota à sua frente era definitivamente a Catarina. Será que por algum acaso ela também tinha reencarnado como ele? E se isso fosse o caso, como que ela conseguiu reencarnar no mesmo corpo ou com a mesma aparência do que ela tinha antes? Mas voltando para a treta, o guarda pediu para a princesa não fazer aquilo, ou melhor, ele não poderia permitir que ela fizesse isso, senão eles seriam punidos. E nesse momento o outro guarda começou a pegar as crianças e a princesa entrou em desespero, perguntando o que eles estavam fazendo. E nesse instante o guarda acabou puxando a reina para trás, comentando que ela estava incomodando eles. E depois do guarda fazer isso, o prota instantaneamente pulou pra cima do guarda, mandando ele tirar as suas mãos dela. E enquanto espancava o guarda no chão, o prota estava refletindo que poderia ter se passado muito tempo e as coisas terem mudado. Mas no fim, pedaços de lixos como aquele guarda, não importa quanto tempo passe, simplesmente nunca desaparecem. E antes que o prota acabasse matando o guarda sem querer, a reina pediu para ele parar, declarando que não tinha necessidade dele ir tão longe. Só que nesse instante, o outro guarda partiu pra cima do prota, questionando como ele ousava atacar um guarda, pois ele estava violando uma lei imperial. Entretanto, antes que o guarda fizesse o seu movimento, o Felipe perguntou se essa lei imperial que ele estava falando era mais importante do que uma vida. Rapaz, esse Felipe é bom mesmo, hein? Não deu nem tempo do cara andar. De qualquer forma, depois de tudo isso, os guardas foram mandados embora. O Felipe comentou que estava na hora deles irem para a arena gigante. Entretanto, eu acho que não ia dar, né? Porque o prota simplesmente correu pro lado da reina, chamando ela de Catarina, perguntando se ela tava bem ou se tava ferida, e começou a dizer que ele perdeu a sua cabeça por um segundo. Só que nesse instante, a reina virou sua atenção para o prota e questionou quem raios era ele. E é óbvio que diante disso o prota ficou muito confuso, tentando perguntar o que estava acontecendo. Entretanto, a reina tava com mais medo do prota, falando para ele não se aproximar das crianças. E o prota ainda tava insistindo que ia contar tudo para ela. Eles apenas precisavam sentar e conversar um pouco. Entretanto, a reina falou que não era necessário, pois qual era a diferença do prota e os guardas que estavam abusando daquelas crianças? E mais importante do que isso, o prota estava aparentemente confundindo ela com outra pessoa. Afinal, o seu nome não era Catarina, ela era a reina. E antes que as coisas começassem a escalonar muito, o Felipe começou a pedir desculpas pelo prota, eles apenas tinham confundido um pouco, e que eles também não eram pessoas suspeitas. Enquanto o Felipe estava tentando convencer a reina, internamente o prota começou a ter um flashback, refletindo que ele suportou inúmeras horas sozinho, mesmo sabendo que ela nunca voltaria. Por isso que ele simplesmente disparou assim que aqueles guardas apareceram de repente tentando bater na reina. Só que nesse instante um velhote chegou chamando a reina, perguntando o que ela estava fazendo ali, pois ele tinha dito a ela antes que ela tinha uma programação muito importante hoje. Ah, e esse carinha aí é o mordomo da reina, e o seu nome é Victor. Aí o Victor já começou a perguntar se por algum acaso a princesa reina ali tava brigando com os guardas mais uma vez. Só que olhando para as pessoas ao seu lado, ele perguntou quem eram elas. E o Felipe começou a dizer que era a primeira vez que eles se encontravam. Entretanto, o Victor pediu desculpas, comentando que devido às várias situações, as coisas estavam bem intensas. Então ele ficava feliz se eles não chegassem muito perto da princesa. Contudo, é óbvio que o prota não ia deixar isso parado, né? E ele chamou o Victor de estúpido, pois embora seja verdade que há um mal-entendido que acabou escalando a situação, independentemente de como ele tinha feito ou resolvido ela, não tirava o fato de que ele tinha ajudado a princesa. E é óbvio que ele não fez isso esperando algo em troca, porém ela deveria ter educação suficiente pelo menos para dizer obrigado a ele, né? De qualquer forma, o prota apenas falou para o Felipe que estava na hora deles irem embora. E o Victor apenas falou para a princesa deixar eles para lá. Só que ela comentou que realmente não tinha agradecido ao prota. Mas como o prota foi embora, a gente vai ter que mudar de cena, né? E agora estamos na arena gigante, onde um locutor estava dizendo que nenhum dos gigantes iria desistir dessa confusão intensa. E era em momentos como esse que eles deveriam manter a calma. E bom, enquanto o Felipe estava totalmente emocionado ao ver a luta, o prota estava prevendo exatamente o que iria acontecer. Tanto que no momento em que ele falou que a luta acabou, o Golem no campo de batalha realmente tinha derrotado o outro.
outro, e o tal do Golem Adolf venceu. E o Philip tava muito feliz porque o Prota conseguiu acertar mais uma vez. E se continuasse desse jeito, eles iriam pagar todas as dívidas deles e ainda ficariam ricos. E internamente o Prota comentou que isso era muito fácil. Isso se dava porque eles eram gigantes baseados na magia de Golem. Se fosse isso, ele poderia determinar facilmente o vencedor, porque ele poderia ver o fluxo de mana. E agora já do lado dos narradores ou locutores, tanto faz, comentou que a próxima partida seria um banho de sangue, o que não faz sentido, já que é Golem, né, basicamente, é uma armadura, então não tem sangue. Seria ferro ou pedra, mas tá bom, né, tá bom. E a luta seria entre o Savage versus o Sting. E diante disso, o Philip começou a dizer que ele provavelmente seria capaz de prever a próxima partida, pois como poderia o Sting, com uma vitória e 5 derrotas, ganhar contra o Savage, que tem 28 vitórias e 2 derrotas? E o Prota comentou que ainda era possível ele ganhar, apesar de ter tanta desvantagem e força. Mas ainda assim, aparentemente essa partida vai ser bem trivial. E neste momento, os locutores começaram a pedir para toda a plateia olhar para aqueles machados gigantes, pois não houve um único gigante que eles não conseguiram derrotar, pois assim ele era conhecido, a empunhadura dupla, Savage. Ah, e o nome do cavaleiro que estava dentro desse gigante aí é Brian. E o oponente desse gigante era aquele que, miraculosamente, conseguiu uma vitória da última vez, o sortudo gigante Sting. E o Philip já começou a dizer que da última vez ele realmente ganhou na base da sorte. Só que como ele estava enfrentando o Savage agora, a sorte não ia ajudar ele muito não. Ah, e o nome do cavaleiro que tá dentro daquele gigante ali é o Karen, ou a Karen, né? Pelo nome provavelmente é a Karen. Só que vendo o Sting ali, o Prota deu uma risada, declarando ao Philip que ele deveria apostar tudo no Sting. E é óbvio que o coitado entrou em desespero, né? Porque tava mais do que garantido que o Savage iria ganhar essa partida. Só que aos olhos do Prota, o vencedor pra ele já tava mais do que decidido. E bom, assim que a luta iniciou, a porradaria franca começou e o pessoal começou a ir à loucura, porque o Sting estava fazendo uma apresentação inesperada, pois ele estava quebrando a expectativa de todos, porque ele só estava perdendo até agora, e ele estava bloqueando cada um dos ataques do Savage. E já do lado do campo de batalha, o Savage começou a dizer que tinha pensado que o Sting fosse apenas um amador, porém agora ele pôde ver que ele tinha algumas habilidades. Entretanto, isso não era o suficiente para satisfazê-lo. E depois que o Sting tomou essa baita de paulada, o Philip já começou a entrar em desespero, né? Porque ele apostou todo o seu dinheiro nele. Internamente o Prota tava meio aflito também, porque tipo assim, o Sting tinha vantagens em termos de fluxo de mana. Então o que raios o cavaleiro que tava dentro daquele gigante tava fazendo? Porque eles não estavam utilizando toda a sua mana. E voltando pro lado do campo de batalha, o Savage já começou a humilhar, declarando que ele era um pirralho e perguntando se as pernas dele estavam presas no chão, já que ele nem se mexia. De qualquer forma, a única coisa que ele poderia oferecer é nada mais e nada menos do que a destruição. E vendo isso, o Philip entrou em desespero, questionando o que eles iam fazer, ia perder todo o dinheiro. Só que no momento em que os machados estavam chegando perto do Sting, ele aparentemente começou a invocar um poder, só que a gente não sabe o que aconteceu porque ele simplesmente sumiu. E nesse momento, acima do Savage, o Sting perguntou se ele sabia que poderia ajustar a aposta das partidas dos gigantes até 30 segundos antes da partida. E agora mesmo, esse prazo tinha se acabado. E outra, se isso continuasse, ele não teria o dinheiro suficiente para reparar o seu gigante. Então, tava na hora de acabar com essa brincadeira. E com isso, o Sting acabou utilizando a explosão de fogo, que acabou acertando diretamente no Savage. E é claro que a plateia foi loucura, porque esse foi um movimento sem precedentes. Afinal, o campeão, que tinha superado as probabilidades de 20 para 1 com as suas habilidades puras, acabou sendo o Sting. E vendo isso, o Philip já começou a dizer que acreditava no Sting desde o início, nunca duvidou. Só que o Prota, ao contrário do Philip, não estava surpreso do porquê que o Sting tinha vencido, mas sim que ele utilizou magia, pois isso não poderia ser possível. E o Philip comentou que na verdade isso até que era meio normal, afinal a cavaleira do Sting, que era a Karen, deveria ter sido uma cavaleira de runas. E sim, não era muito comum ver gigante usando magia. Só que provavelmente ela estava escondendo essa força para aumentar as chances de vitória dela. Entretanto, o Prota estava refletindo que isso não era o importante, pois a teoria fundamental por trás do uso de magia através de armamento é algo que o Prota tinha desenvolvido. E esse método, não importa quanto tempo tenha passado, não deveria
deveria ter sido replicado por outros. E isso se dava porque é um processo que ele concluiu com o uso de magia negra. Um tempo depois, ainda na arena gigante de Hanhar, o Philip estava perguntando por que eles estavam ali. Não era melhor ele simplesmente voltar o mais rápido possível? Entretanto, o Prota só mandou ele calar a boca, porque ele estava procurando uma pessoa e o Philip deveria ajudar, não ficar reclamando. Um pouquinho longe dali, o Victor estava brigando com alguém, pedindo para que ela mudasse seu pensamento, pois como ela iria em uma partida de gigantes com um gigante daquele jeito? E além de que essa era uma luta que ela não deveria ter aceitado. E a Reina começou a dizer que um mercenário como Andrei não teria problemas em montar no Mir para lutar contra o gigante do Conde. E diante disso, o Prota notou que os dois ali estavam tendo um problema, e o Victor perguntou por que a princesa tinha concordado em um duelo tão precipitado, e se ela saísse perdendo nessa luta, ela teria que casar com o Conde. E esse era um tipo de decisão que não poderia ser tomado levianamente. Entretanto, a Reina respondeu que tinha feito a sua escolha com muito cuidado. E outra, se ela não tivesse assumido essa responsabilidade, inúmeros refugiados teriam morrido de fome. Então, a fim de salvar a todos, essa era a única maneira. E o Victor declarou que isso não poderia ser possível. Como sacrificar o futuro de uma pessoa seria uma opção viável? E bom, eu acho que eu tenho que concordar com o Victor aí, né? Que não faz sentido ela fazer essa cagada. E outra, o gigante que ela queria que o mercenário entrasse tava só o pó da rabiola. Então era quase que certeza que ela iria perder. É tipo assim, o Victor sabia que a Reina queria muito proteger os refugiados. Só que a custo de quê? Da própria vida? Pois do que adiantava ela salvar todo mundo e simplesmente morrer no final? E diante disso, o Prota apenas falou pro Philip que eles deveriam meter o pé dali, pois ele não queria mais ouvir aquela história. E enquanto eu tava indo embora, o Prota percebeu que sim, aquela guria ali realmente não era a Catarina. Por isso ele não precisava mais se envolver. Só que nesse instante, uma pessoa chegou gritando com a princesa, declarando que ela realmente estava apenas se vendendo, pois o Conde era um homem que não parava por nada até conseguir o que quer, e ele estava ameaçando os refugiados há muito tempo. E sim, realmente eles precisavam da ajuda da princesa. E além de que, se aquela pedra de mana não foi mudada completamente, aquele gigante em pedaços nem seria operável, sem tirar a diferença das especificações se comparado ao gigante que o Conde iria montar. Então, no meio de tudo isso daí, o Victor tava mais do que certo. E a Reina respondeu que estava muito ciente dessas coisas. Só que ainda assim ela não poderia desistir. Pois se ela desistir sem nem menos tentar, e no fim, se ela tentasse e acabasse sendo levada, quem iria se levantar para ajudar os fracos? É justo nesse momento, o Prota apareceu do nada, perguntando se ele poderia dar uma olhada naquele gigante, pois aquela pedra de mana dele ainda poderia ser utilizada. O Victor instantaneamente se colocou à frente da Reina, mandando o Prota se afastar da princesa. Afinal, isso era muito conveniente para ser coincidência. Então poderia ser que o Prota e o Philip seriam assassinos enviados pelo Conde. Diante disso, o Prota já queria partir pra cima do velhote e dar um supapo nele. Só que o Philip segurou ele, apresentando o Prota, declarando que ele é o Luke de Lacan, o 15º descendente da família Lacan e o atual chefe da família. Só que o Victor ainda não queria acreditar neles. Entretanto, a Reina pediu para o Victor parar e pediu desculpas ao Prota pelos acontecimentos de antes. E como aparentemente o Prota viu a situação deles, ela tinha vergonha de admitir, mas não tinha outra forma. Se estivesse tudo bem por ele, ela gostaria que o Prota a ajudasse. E o Prota falou que ia ajudá-la, e para garantir que ela não fosse enganada, ele iria garantir e mostrar para eles as suas habilidades. E nesse momento, aquele carinha que parecia ser um ferreiro já começou a dizer à princesa que reparar gigantes não deveria ser feito por qualquer pessoa. E o menino maluquinho, só que não, respondeu que tinha uma razão do porquê os especialistas de gigantes são chamados de magos de ferro. E se continuasse desse jeito, provavelmente o Prota só ia danificar ainda mais o gigante. E o Victor começou a concordar, declarando que esses nobres e seus egos massivos, pensando que sabiam fazer de tudo. E nesse momento o Philip se colocou entre os dois, questionando se eles queriam fazer uma aposta com ele. Ele apostava 10.000 pesos que o jovem mestre dele iria conseguir facilmente consertar o gigante que os dois desistiram de consertar. E o ferreiro perguntou pro Philip quem ele achava que era. Só que o Philip só provocou ele um pouquinho mais, questionando se ele tava com medo. E assim o ferreiro dobrou a aposta, porque ele não tava com medo não. Só que nesse instante, a Reina queria fazer uma pergunta para o Philip, apontando para o Prota se uma ferramenta daquele jeito ali era tipicamente usada para reparar o gigante.
gigantes. E vendo aquilo ali, o Philip já entrou em desespero. E simplesmente do nada, o Prota cortou a sua própria mão, o que bugou ainda mais a cabeça do Philip. E diante disso, o Prota só mandou ele calar a boca e continuar assistindo. E nisso, o Prota colocou aquela sua mão cortada no Golem, e no mesmo momento, um monte de círculo mágico começou a aparecer. Então o Prota começou a recitar umas palavras muito estranhas, e uma névoa começou a circundar o gigante. E um instante depois, o Prota simplesmente gritou, pedindo para que ele surgisse. E bom, é óbvio que nesse tipo de momento, pro Prota gritar para que ele surgisse, a gente tem que ir pra um flashback, né? E dessa vez, o Prota tava na versão Rei Demônio dele, e tinha vários aí, tá ligado? De golems de pedra. E o Prota perguntou para um deles se ele realmente tinha caído em um lugar como aquele. Afinal, eles eram seres imortais, aqueles que levavam seus inimigos para o inferno. Por isso, ele deveria responder ao seu chamado mais uma vez. Invocando um poderzinho muito louco com a magia negra, os bichos começaram a levantar. Quero café! Quero café! Quero café! É! Mas agora, voltando ao presente, o golem que o Prota tinha colocado as patas começou a levantar. E o Philip declarou que aquilo ali era o esperado do seu jovem mestre. Ele sempre acreditou nele. Enquanto o Philip estava feliz, o ferreiro estava em total descrença. E até mesmo a reina estava meio surpresa. E o Victor também não estava acreditando no que estava acontecendo e começou a refletir que não acreditava que o Prota conseguiu reviver um cristal mágico que já estava morto, pois ele nunca tinha ouvido falar da existência de tamanha magia na sua vida. E se isso fosse verdade, o continente seria, se não o mundo inteiro, ficaria surpreendido com este evento histórico. E o Philip já se aproximou do Prota, declarando que não tinha nada que o Prota não conseguia fazer. Ele sempre acreditou nele, mesmo que dissesse que poderia fazer um golem com pedras. E nisso, os ferreiros lá começaram a dizer que isso não era possível, provavelmente era algum truque ou alguma coisa assim. Porque tipo assim, desenhar um círculo mágico e ativá-lo com sangue é magia negra, né? E ouvindo isso, o Philip ficou revoltado, pois eles achavam mesmo que o herdeiro do herói Lacan estaria utilizando magia negra. E no momento em que o ferreiro iria começar a explicar, o Prota interrompeu ele, declarando que iria explicar a situação. Na verdade, Rodrigo, que aquela técnica era ultra secreta, passada apenas pelos membros da família Lacan, e estava mantida escondida por quase 500 anos. E ouvindo isso, os ferreiros ali ficou meio assustado, né? Que tipo de magia secreta que é essa? E a reina declarou que isso não era importante, pois mesmo que fosse magia negra, o Prota tinha salvado inúmeras vidas, tanto que ela nem sabia como poderia retribuir. Então, primeiramente, ela gostaria de agradecer e também pedir desculpas pelo que tinha acontecido antes, mais uma vez. E o Prota falou que tava de boa, já que não era surpresa que ela tenha entendido mal ele. Entretanto, muchachos, a reina ali se aproximou do Prota, declarando que ele tinha se machucado por ela. Então, o mínimo que ela deveria fazer por ele é tratá-lo. É óbvio que o Prota não ia negar, né, pô? Daí ele falou pra ela, já que era isso que ela queria, ela poderia ficar à vontade. Entretanto, justo nesse momento, pra atrapalhar os dois, chegou um carinha correndo declarando que tinha um grande problema. E o Victor perguntou o que tava acontecendo pra ele ter chegado gritando assim. E o carinha começou a explicar que ele não estava na sala de espera. E ele o procurou por muito tempo e não o achou. E no fim, ele não conseguiu encontrar em nenhum lugar o mercenário Andrei, que é o carinha que era para lutar lá no Golem, pra quem não lembra. E bom, mudando de cena, tinha algumas pessoas conversando no jantar, declarando que eles tinham conquistado o Andrei. Então agora a princesa não tem nenhum cavaleiro que ela pudesse utilizar, mesmo que de alguma forma eles tenham conseguido consertar o gigante. Só que um deles ali perguntou para o outro se aquele gigante realmente dava para ter sido consertado. E o carinha que tava ali no chão declarou que sim, mas algo estranho aconteceu. Entretanto, outra pessoa que bateu nele declarou que odiava desculpas. De qualquer forma, isso significa que aquela pessoa ali cometeu um erro. E o figurante começou a pedir desculpas, declarando que ia dar o seu melhor, foi apenas um erro. Entretanto, o loirinho, revoltadíssimo para uma pega, declarou que ele estava demitido. E o porquê ele falou isso? É simples, porque ele podia, né? Afinal, ele é o Conde Monarch, que é o conde, pra quem não lembra, né? Quem tá perdidinho na história aí. O conde que a princesa ia se casar caso ela perdesse a luta. De qualquer forma, ele queria saber se não tinham acontecido outras variáveis. E um funcionário respondeu que nenhuma. E o conde continuou dizendo que não poderia haver nenhuma
uma falta de probabilidade. Não até que a princesa Reina seja completamente dele. Pois em breve todos saberiam que tipo de pessoa era o Mestre Monarch. E um tempo depois, voltando para a Arena de Gigantes Hanhar, os locutores estavam dizendo que a última luta, e não menos importante, era entre a princesa, utilizando o Mir, e ela estaria indo contra o Aquiles. E bom, os locutores declarou que tinha uma diferença enorme entre os dois gigantes, onde o Conde Monarch estava utilizando o Ops Magnum Aquiles. Eu nem sei se eu falei certo, já que meu inglês é da Shopee. De qualquer forma, o Aquiles era um campeão do Limer Fiedon, com 78 vitórias e nenhuma derrota. Mano, e esse win rate da PEG aí? Não tem como não, deve estar de hack, não é possível. De qualquer forma, eles queriam saber como o gigante Mir iria se preparar contra o campeão vitorioso. Entretanto, tinha um problema, o gigante Mir não estava em nenhum lugar da arena, o que significava que provavelmente eles abandonaram a partida, né? E vendo isso, o pessoal já entrou em choque, porque eles tinham apostado, ou aqueles que apostaram no gigante Mir, estavam perdendo seu dinheiro. E o Conde já tava ficando muito feliz, né? Afinal, a reina tinha desistido porque ela não tinha um cavaleiro, e por isso ela deveria ter aceitado sua proposta de casamento em silêncio. E ele estava fazendo isso só para mostrar o que acontece quando alguém machuca o seu orgulho. E voltando agora pro lado da reina, o pessoal ainda estava meio revoltado, porque o Andrei não tinha sido encontrado. E então, aparentemente, o Conde Monarch tinha enganado todo mundo ali. Só que o Victor não queria aceitar isso, afinal o Andrei era um vassalo leal deles. Como diabos ele poderia ter traído eles? E o funcionário começou a explicar que tinham pessoas que o viram entrando no acampamento do Conde. Mas o que ia mudar, né? Afinal, além de roubar o Andrei, ainda tinha uma diferença gigantesca entre os gigantes deles. Daí o pessoal já começou a brigar um com o outro, e a reina ficou meio acuada, né? Porque não sabia o que ia fazer. E diante disso, o Prota perguntou à reina se, por algum acaso, ela não participasse da luta, ela seria forçada a casar com o Conde, né? Então, se não for muito rude da parte dele, ele gostaria de ajudar ela com isso também. E a reina ficou meio surpresa, não sabendo que o Prota sabia pilotar gigantes. E diante disso, até o Felipe, que sempre acreditava no Prota, comentou que não era que não acreditasse nele. Mas, por algum acaso, ele tinha esquecido do acidente que ocorreu na última vez depois que ele tentou operar um gigante. E o Prota apenas falou para o Felipe não se preocupar, pois operar um gigante para ele é uma tarefa muito simples. E agora, voltando para a arena, a plateia e os locutores ficaram bem felizes, pois o gigante Mir entrou na batalha. E eles até estavam um pouco emocionados, já que ele não fugiu mesmo diante do vitorioso Aquiles. E vendo o gigante Mir no campo de batalha, o Conde ficou meio revoltado, pois, pelo que ele se lembrava, a reina não tinha outro cavaleiro. E aquele servo que tinha falado pro Conde que não tinha mais nada de diferente, comentou que tinha certeza que a reina não tinha outros cavaleiros, o que provavelmente significava que a reina contratou outro mercenário. De qualquer forma, isso não é importante, já que provavelmente esse mercenário não percebe a importância dessa partida. Só que ainda assim era bem surpreendente pensar que havia alguém tão fraco que ousaria ficar do lado da princesa do território. Ah, e na plateia, a reina e o Victor chegou na batalha para ver o que ia acontecer. Só que ainda ela se perguntava se aquilo ali realmente estava certo. Pois, primeiro, as diferenças entre os desempenhos dos gigantes são muito grandes. Além de que o adversário é o campeão do território Lamer. Só que justo nesse instante, adivinha quem tava atrás da reina? Então, filho, literalmente o protagonista, declarando que tudo ficaria bem. Pois, embora normalmente ele pareça bem simples, aquele homem lá é bem habilidoso na espada. E bom, o Felipe que tava dentro do gigante, perguntando ao Prota o que diabos ele tava pensando. De qualquer forma, voltando agora pra luta da visão do pessoal, agora estava na hora da luta do gigante Mir, que todos esperavam que ia perder. E como todos já puderam ver, as especificações dos gigantes eram bem diferentes. Então, aparentemente, a vitória estava quase que certeira para o gigante Aquiles. E a plateia começou a ficar meio chocada, né? Questionando se um gigante pequeno daquele jeito poderia enfrentar o Aquiles. Daí o pessoal já começou a rir, começou a vaiar, declarando que eles deveriam ter corrido. Pois como eles poderiam chamar um pedaço de lixo como aquele de gigante? E outra, já era bem surpreendente ele estar se movendo. E diante disso, o Aquiles começou a dizer para o Mir que ele iria aplaudir sobre o fato de que ele não tinha corrido. Entretanto, ele já deveria estar ciente do que estava envolvendo aquela partida. Por isso, ele não tinha intenção de ir com calma nessa luta.
E o gigante Ymir declarou que ele não sabe o que vai acontecer até começar. E no instante em que ele disse isso, o Aquiles partiu para cima dele, declarando que então ele iria colocar essa confiança dele em teste. E bom, lá dentro, o Filipe notou que o poder e o tamanho do gigante Aquiles era realmente benéfico para ele. Entretanto, só porque o corpo dele era grande e forte, isso não significava que ele era um bom lutador. Só que no momento em que o Filipe disse isso, o Aquiles deu um baita de um ataque, percebendo que ele não era só grande e forte, mas também bem rápido. Entretanto, mesmo assim, o gigante Ymir conseguiu desviar, o que surpreendeu um pouco o Aquiles, comentando que aparentemente a confiança que ele tinha não era tão infundada. Só que internamente o Filipe notou que quase que perdeu a cabeça dele, o corpo dele, né? Não dá pra saber onde tá a parte dele ali. De qualquer forma, tava bem ruim pro lado do Filipe, já que o cavaleiro que estava comandando o Aquiles era pelo menos de um nível de especialista. E assim um tempinho passou e era ataque atrás de ataque, e o Aquiles estava mais na ofensiva, enquanto o Ymir estava apenas se defendendo. Só que pouco a pouco a pessoa que estava comandando o Aquiles estava ficando bem nervoso, pois cada ataque que ele dava, o gigante Ymir conseguia desviar. Tanto que até o locutor começou a dizer que estavam achando que ia ser uma partida bem rápida, mas aparentemente o gigante Ymir não estava deixando nenhum ataque alcançá-lo. Entretanto, ele não poderia ficar correndo pra sempre, né? Eu vi que Victor já estava começando a ficar um pouco preocupado. Daí a reina começou a dizer para ele não ficar tão nervoso, já que o Prota tinha dito que o Filipe era um cavaleiro muito forte, por isso eles deveriam acreditar nele. E o Prota estava ouvindo toda essa conversa deles, né? Mas deixando isso daí de lado, ele começou a refletir que o Filipe já tinha enfrentado inúmeros cavaleiros antes, então não havia dúvidas que o Filipe era um bom cavaleiro. Entretanto, depois dessa luta aí, o Prota vai ter que dar um baita de um sermão nele, já que ele só tava fugindo. Só que o próprio Filipe notou que não ia adiantar muito ele ficar fugindo, né? Então, diante disso, ele fez o seu primeiro ataque, que era um ataque sorridente. Que negócio que é esse? Já que meu inglês é da Shopee. De qualquer forma, parece que o ataque funcionou, né? Ou não, porque bateu na armadura do Aquiles e simplesmente ficou parada. Tanto que o Aquiles perguntou se por algum acaso agora ele começou a sentir vontade de lutar corretamente. Pois se era isso, ele iria dar tudo de si. E vendo que a luta finalmente ia parar com aquele pega-pega, e pelos movimentos do Aquiles, os narradores começaram a dizer que chegou o movimento final do campeão. E estavam até se perguntando se o gigante Ymir iria conseguir desviar disso. E vendo aquele ataque de frente, o Filipe notou que ele estava muito lascado. E depois que uma explosão gigantesca aconteceu e a poeira abaixou, o Aquiles comentou que aquilo era bem surpreendente. Afinal, o gigante Ymir não estava tão longe o suficiente para escapar daquele ataque. E neste momento, o gigante Ymir, ou mais especificamente o Filipe, comentou que o tio Horges mataria ele se ele descobrisse isso. Só que ele não tinha muito o que poderia fazer, já que o seu jovem mestre tinha esperança nele. Por isso, o Aquiles iria se arrepender deste momento pelo resto da sua vida, pois agora ele iria mostrar o seu completo poder. E bom, o cavaleiro que estava controlando Aquiles comentou que o Filipe tinha uma aura bem gigante para uma idade tão jovem. E óbvio que ele notou que os movimentos do gigante Ymir era bem diferente. Então ele já tinha mais ou menos uma base de poder do seu inimigo. Só que nesse instante o cavaleiro recebeu uma chamada do Conde Monarque, questionando o que diabos ele estava fazendo. Ou melhor, por que ele estava demorando tanto numa luta contra um lixo daqueles? Ou será que ele esqueceu das consequências caso eles perdessem? E diante disso, o cavaleiro entrou em desespero, declarou que ia dar um jeito e não precisava se preocupar, pois ele iria mostrar ao seu mestre um desempenho muito satisfatório. Por isso ele declarava ao Filipe que eles deveriam ter um duelo mais justo, só que num outro dia. Entretanto, o Filipe respondeu que ele era uma pessoa muito ocupada, então ele não poderia aceitar uma luta depois dessa. E no momento em que o Aquiles acertou o seu ataque, ele notou que o gigante Ymir tinha desaparecido. Entretanto, um dos braços do Aquiles foi cortado ao meio. E olhando diretamente para o gigante Ymir, o cavaleiro que estava controlando Aquiles notou que a aura e a velocidade era de alguém que ele conhecia. Uma pessoa que tinha desaparecido 3 anos atrás, mas uma lenda invicta na arena gigante. E o seu apelido era Espada Fantasma do Cavaleiro Negro. E depois de ter destruído o campeão que nunca tinha sido derrotado, os locutores foi a loucura, pois algo sem precedentes tinha ocorrido.
porque num piscar de olhos a luta acabou. E o gigante sortudo Mir acabou sendo o vencedor. E óbvio, a plateia foi loucura por causa disso. Agora já da perspectiva da arena, o cavaleiro que estava comandando Aquiles comentou que ele não estava esperando conhecer o Cavaleiro Negro aqui outra vez. E o Felipe ficou meio chocado que ele o conhecia. E o cavaleiro continuou dizendo que teve a chance de lutar contra ele na Arena Real 3 anos atrás. Só que ele simplesmente desapareceu depois de obter um recorde histórico. Então ele queria saber por que uma pessoa tão grandiosa que nem essa estava num lugar desses. E o Felipe apenas respondeu que, como ele era o Cavaleiro Negro, era normal pra ele ajudar pessoas necessitadas. Só que, deixando isso daí de lado, ele pediu pro Cavaleiro ali deixar essa parte de Cavaleiro Negro de escondido do pessoal, senão ia dar bosta pra ele. E o Cavaleiro só aceitou, já que provavelmente ele seria demitido depois disso. E o Felipe meio que pediu desculpas pra ele. De qualquer forma, o Victor tava muito feliz que eles conseguiram vencer, e a Reina tava meio que tentando consolá-lo. E olhando para a Reina, o Prota ficou bem feliz também, já que provavelmente isso já deveria ser ajudo bastante. Então ele finalmente poderia deixar aquele lugar com o coração um pouco mais leve. Entretanto, quando ele estava saindo da arena, ele comentou que não importa quantas vezes ele pensasse nisso, fazer apostas é tudo sobre ler o fluxo. E as chances do Mir vencer era de 20 contra 1. E como o Prota tinha apostado todos os 10 mil pesos que ele ganhou até agora, significava que esse era basicamente um mundo muito fácil para ele ganhar dinheiro. E no total, lendo toda essa carta gigante aí, o Prota ganhou 210 mil pesos. Rapaz, é por isso que tem um monte de gente que joga no Tigre, né, mano? Olha o tanto de dinheiro que você ganha tão rápido assim, sem fazer quase nada. Cê é louco, não compensa. De qualquer forma, tava na hora do Prota voltar pra casa, né? Que ele já tava muito longe. Daí a Reina começou a dizer ao Prota que eles não poderiam agradecer o suficiente por tudo que ele tinha feito. E o Prota apenas falou que não tinha necessidade dela se preocupar com isso, pois eles ajudaram de todas as formas que eles conseguiram. Só que a Reina continuou dizendo que provavelmente foi difícil o Prota ter ajudado eles. Por isso ela gostaria de ter mostrado gratidão a eles adequadamente. E o Prota mais uma vez falou que tava de boa, e as coisas que ela já tinha dado pra ele já era o suficiente. E outra, se eles não tivessem se conhecido, eles não tinham ganhado tanto dinheiro. E para ser honesto, ele gostaria de ficar um pouco mais de tempo. Entretanto, como eles já tinham causado uma grande cena, provavelmente era melhor eles saírem dali antes que a sua identidade fosse revelada. E a Reina comentou que isso realmente era verdade, por isso ela esperava não ter complicado as coisas para ele. E pela terceira vez o Prota falou que tava de boa. Só que provavelmente era melhor ela sair daquela área ali o mais rápido possível, pois se o Conde estava disposto a fazer tal coisa, é quase certeza que ele não desistiria dela tão facilmente. Então ele já deve estar traçando os seus próximos planos. E o Victor concordou com o Prota, por isso eles precisavam sair dali enquanto o Conde Monark não tinha motivo para manter eles ali. E o Prota acrescentou que entendia que ela estava preocupada com os refugiados. Só que mesmo que ela ficasse ali, não há nada que ela poderia fazer para ajudar cada um deles. Por isso que para um futuro melhor, era bom ela dar um passo atrás agora. E a Reina declarou que estava ciente, só que ainda assim era muito difícil para ela. E embora ela possa parecer teimosa e ignorante, ela não poderia simplesmente deixar seu povo sem alguém em quem confiar. Então, ainda que só mais um pouquinho, ela queria ajudar o máximo de pessoas que puder. E vendo que não ia conseguir convencê-la, o Prota apenas desejou que ela ficasse segura. E a Reina desejou igualmente ao Prota, comentando que esperava que eles pudessem se encontrar novamente. E ela acrescentou que, como o Prota tinha resolvido um problema tão grande, tudo o que restava para ele era voltar para sua casa e ser coroado como um herói. E enquanto eles estavam voltando para casa, o Felipe perguntou ao Prota por que ele trouxe aqueles dois idiotas ferreiros junto deles. E o Prota perguntou se eles não tinham dito que não tem nenhum mago de gigante na terra deles. E o Felipe comentou que tecnicamente eles não têm mesmo. E o Prota perguntou como que ele poderia usar aquele gigante que eles têm lá, sendo que ninguém consegue consertar. Daí o Felipe tava na mesma linha de pensamento que eu, porque tipo assim, o Prota não pode simplesmente consertar o gigante de lá igual ele fez com o outro? E diante disso, o Prota simplesmente respondeu que nós dois era estúpido, porque eu também pensei nisso, questionando se ele sabe como restaurar e reparar uma pedra de mana por conta própria. E provavelmente essa era a razão do porquê ele ainda estava na parte inferior da cadeia de comando. De qualquer forma, ele deveria calar a boca e proteger as coisas deles. E sim, ele não explicou o porquê que ele não consegue consertar. De
De qualquer forma, voltando para a mansão do Prota, aparentemente, o Alon tinha chegado na mansão e estava pegando todos os pertences, já que o Prota não tinha pagado a conta dele. Porém, não é que o Prota não tinha pagado, é que ainda não tinha dado tempo do Prota pagar. E o Alon agradeceu ao Hans para trazer esse assunto à tona, pois ele tinha acreditado neles quando disse que pagaria uma dívida tão grande. Porém, além de trair seu pessoal e correr no meio da noite, ele ainda tinha que ficar esperando. Só que justo nesse momento, adivinha quem chegou? Ninguém menos que o Philip, o que rapidamente assustou o Alon. Daí o Philip se apresentou como o cavaleiro de escolta do Prota, só que não deu muita credibilidade, né? Porque cadê o jovem mestre dele? E o Philip apenas continuou dizendo que na verdade ele estava ali para entregar algo. E era nada mais e nada menos que um baú lotado de moedas de ouro. O que não fazia sentido nenhum pro Alon, porque não fazia nenhuma semana, só que ele conseguiu ganhar mais de 30 mil pesos. O que significava que ele não poderia tomar conta do território do Prota. Daí o Philip já começou a mandar os dois ferreiros separar as moedas do Alon, pois ele era uma pessoa muito ocupada e não tinha tempo de ficar fazendo esses trabalhos sujos. E o Alon começou a dizer que não tinha necessidade deles fazerem isso e não precisava de tanta pressa. Ele poderia esperar e receber diretamente do jovem mestre. E diante disso, o Philip deu uma risadinha e puxou uma carta, ou melhor, um roteiro. E do nada ele declarou que estava esperando que o Alon desse seu próximo passo. E o Alon não entendeu muito bem de primeiro momento. Só que o Philip explicou que aquela ali era uma mensagem do Prota para ele, onde dizia que como eles tinham pagado a dívida deles, agora ele seria considerado um invasor. Por isso ele sugeria que ele se preparasse se pretendesse ficar ali e causar um tumulto, pois de acordo com o artigo 36, seção 39 das leis imperiais, os nobres que adentrarem um território ou um edifício e for considerado um invasor, o proprietário desses edifícios teria o direito de executar esses invasores. Então, a menos que ele queira ser dividido em duas partes, era melhor ele meter o pé dali. Ah, e também tinha mais um negocinho na carta. Ele daria 3 segundos depois que essa mensagem fosse falada. Então, caso ele ainda estivesse ali, a cabeça dele ia rolar. E é óbvio que depois de ser meio que intimado a sair dali, o Alon simplesmente desapareceu como a equipe Rocket, declarando que ele iria se arrepender disso. E o Philip já começou a comentar que pelo menos agora as pessoas iam notar que o jovem mestre dele é bem assustador. Só que nesse instante, o Roger chamou a atenção do Philip. E o Philip já começou a declarar que eles precisavam ficar alegres, já que eles finalmente conseguiu pagar as contas. Entretanto, não era isso que o pessoal tava querendo. O Roger questionou como diabos ele ousava vender a estátua do mestre Lacan. Daí o Roger já grudou no pescoço do Philip perguntando aonde estava o jovem mestre. Ou será que alguma coisa tinha acontecido com ele? E o Philip tava pedindo pra ele soltar, né? Mas o Roger não queria desculpas. E diante disso, o Philip teve que explicar meio que apressadamente que o Prota tinha ido para a torre do Rei Demônio. E bom, chegando lá, o Prota abriu a porta e notou que tava muito sujo lá dentro. E fazia sentido que ninguém queria limpar aquele lugar, né? Já que, pô, é a torre do Rei Demônio. E depois do Prota estalar os dedos, a luz daquele lugar começou a acender. Daí ele comentou que pelo menos deveria estar grato por essa torre ainda estar de pé depois de 500 anos. E olhando um pouco ao redor, o Prota refletiu que este foi o último lugar cheio de memórias com a Catarina. Por isso, não importa o que aconteça, ele protegeria ele. Entretanto, agora ele tinha que ir para o mais importante. E encostando a sua mão em uma prateleira, o Prota comentou que esperava que isso ainda tivesse funcionando. E depois de utilizar uma magia, uma porta simplesmente do nada apareceu. E o Prota já começou a agradecer aos anões pela sua criatividade, porque isso funcionava perfeitamente mesmo depois de 500 anos. De qualquer forma, agora estava na hora de ele tomar o que era seu por direito. Enquanto desciam as escadas, o Prota começou a dizer que a melhor maneira de lutar contra uma maldição é ter uma mana mais forte que a maldição. Bem, na verdade esse é um conselho que ele ouviu há muito tempo. Só que nesse exato momento, essa era a única solução que ele tinha. E abrindo outra porta gigante, o Prota encontrou outra sala, comentando que já fazia 5 séculos desde a última vez que ele esteve ali. Por isso ele declarou que foi um bom trabalho por ele estar protegendo a casa. E bom, eu não sei com quem que ele tava falando, mas a cena virou para esse pote com o símbolo do Satanás aí no meio. Ou melhor, pentagrama, né? E o Prota acrescentou que estava gostando disso, já que ele estava mais silencioso do que antes. Já que fazia muito tempo em que eles não se via. Aí adivinha o nome do trequinho ali é o quê? Demônio. Demônio Harelt, o nome da lenda.
Por isso que eu falei que era o símbolo do demônio, né? Mas tá bom. E pra entender quem que é essa pedra aí, sei lá que é esse treco, nós tem que voltar 500 anos atrás no território demoníaco, onde o Prota tava lutando com um monte de nego e tava acabando com seus inimigos com uma tal de bala mortal. E como ele tinha acabado com os mais fracos, ele questionou se o monstro à frente dele era o regente daquele lugar. E nesse momento, a Hareuchi comentou que tinha ouvido dizer que o Prota derrotou várias e várias fortalezas. Então provavelmente ela era forte, por isso ela pensou que ele seria um velhote. Só que no fim ele era bem jovem, por isso ela estava decepcionada. Só que ainda assim era bem impressionante para um humano. E como ela estava tocado pelo seu trabalho duro, ela mostraria misericórdia a ele. Por isso o Prota poderia perguntar a ela qualquer coisa, já que era justo ela satisfazer a sua curiosidade antes de ele morrer. Nesse momento o Prota comentou que ela era um demônio superior, mas fala muito. E outra, ele perguntou se por algum acaso a classificação de demônio aumentava quanto mais eles falavam. E diante disso a Hareuchi já ficou muito pistola, declarando que tinha mostrado misericórdia ao Prota, mas ele acabou rejeitando. E que ele era bem arrogante só por ter derrotado alguns demônios inferiores. Por isso que a partir de agora, os demônios que ela iria mostrar ali não são nada comparado àqueles com qual ele lutou até agora. E o Prota apenas falou pra ela não se preocupar, pois ele não era louco de entrar num campo de batalha sozinho. E a Hareuchi ficou bem surpresa que o Prota estava utilizando golems. De qualquer forma, a luta entre os subordinados deles começaram. De um lado, o Prota derrotava os demônios, e do outro, a Hareuchi acabava com os golems do Prota. E com isso, um tempo depois, sobrou um e o outro. E claro, agora somente eles de pé, eles tiveram que lutar. E como já era de se esperar, o Prota venceu. E a Hareuchi perguntou o que o Prota pretendia fazer, convertendo ela em energia demoníaca. Por algum acaso, ele queria mudar o mundo ou algo assim? Entretanto, o Prota falou que isso não era do interesse dela. Por isso, ela apenas deveria ficar quieta e renascer como uma energia demoníaca. E bom, voltando ao presente, o Prota refletiu que todo esse processo que ele fez aí foi muito mais difícil do que fazer a energia demoníaca com os outros demônios. E outra, se ele absorvesse essa energia demoníaca poderosa incorretamente, o Prota entraria num estado de berserker, o que era um problema, já que ele testemunhou pessoas que se transformou em criaturas horríveis depois disso. E ele não tinha conseguido absorver essa energia na época, porque tinha um alto risco. Só que depois de muito tempo, ele aprendeu o método correto para absorver essa energia com segurança. Porém, como ele já tinha chegado no 9º círculo, ele já não precisava mais dessa pedra. Porém, no fim, ele acabou utilizando aquela energia 5 séculos depois. E bom, depois que o Prota engoliu o hall de melancia, ele começou a passar mal. O que faz sentido, né? Já que é uma energia demoníaca e muito poderosa. E do nada, internamente ele começou a enxergar uma cena muito doida. Ou melhor, aquilo era um reino da mente. E olhando para o lado bom, ele pelo menos não foi comido pela energia demoníaca. Entretanto, dentro desse reino da mente, havia ninguém menos que a Hareuchi, questionando o Prota quem diabos ele era. E o Prota sabia que seu corpo não iria suportar no seu estado atual. E como já tinham se passado 500 anos, a Hareuchi ainda tinha muita energia demoníaca. De qualquer forma, o Prota declarou a Hareuchi que tinha chegado ali para pegar o seu poder emprestado. E ouvindo isso, a Hareuchi instantaneamente pulou para cima do Prota, agarrou ele pelo pescoço e declarou o que ele estava pensando em fazer, sendo que ele era uma pessoa tão fraca. Ou melhor, ela quase não tinha reconhecido ele. De qualquer forma, ela queria saber o que ele estava fazendo ali. E o Prota respondeu mais uma vez que precisava do poder dela emprestado. E a Hareuchi apenas riu em resposta, questionando se o Prota tinha certeza que isso seria possível com aquele corpo frágil dele. Afinal, o inimigo que prendeu ela ali por séculos veio até ela em um estado tão lamentável, desejando a sua força. Isso não era realmente engraçado? E bom, do lado do Prota, ele notou que se ela continuasse apertando daquele jeito, provavelmente seu pescoço ia quebrar. Entretanto, ele já tinha pensado em algo. Então ele questionou a Hareuchi se ela estava bem com isso, pois o que tinha de errado? Ele apenas veio com uma proposta decente e ela simplesmente queria matar ele. E internamente, o Prota sabia que ela iria querer o corpo do Prota como um tipo de suprimento mágico. Então, pelo menos por agora, ela não iria machucá-lo. E bom, ouvindo essa declaração do Prota, ela soltou seu pescoço, comentando que reconheceria a sua bravura. Então, agora, ela queria saber se, com o seu círculo destruído, ele seria capaz de suportar
suportar a sua força. E o Prota apenas respondeu que, caso ele não pudesse suportar, ela simplesmente poderia tomar conta do seu corpo. E olhando assim, a proposta do Prota não tinha desvantagens para ela, já que ela estava presa ali durante 5 séculos. E diante disso, a Herald perguntou se não tinha uma solução um pouco mais simples. E nesse momento, um monte de energia começou a ir pro corpo do Prota, enquanto a Herald declarou que ia brincar com ele enquanto ele estivesse preso ali. Por isso, o mínimo que o Prota deveria fazer era suportar essa brincadeira. E o Prota estava tentando entender o que estava acontecendo, se aquilo era algum tipo de controle mental. Entretanto, a Herald não deixou ele pensar muito e começou a aplicar um monte de dor nele. Só que como ela forçou um pouquinho demais, o Prota simplesmente desmaiou. Daí ela já começou a zoar ele, né? Porque tipo assim, ele desmaiou por uma mera magia mental. No entanto, ele não tinha desmaiado, ele fingiu que tinha. Tanto que ele começou a dizer que a Herald estava tão barulheira quanto sempre. E ela já começou a dizer que o Prota estava se achando bastante pra alguém que estava numa situação tão ruim que nem aquela. Ou ele achava mesmo que tem o mesmo círculo de mana que ele tinha no passado. E diante disso, o Prota declarou que mesmo sem poder e com o seu círculo destruído, enquanto ele dizia isso, ele simplesmente desapareceu da frente da Herald. E o Prota acrescentou que ele acabou alcançando o 9º círculo com magia negra. Por isso, ele nunca seria uma vítima de controle mental. E agora, quem iria sofrer de brincadeiras seria ninguém menos que a Herald. E bom, esse aqui foi basicamente um genjutsu do Itachi, porque os dois estavam no mesmo lugar. E nisso, a Herald comentou que o Prota era bem divertido. E outra, ela estava bem surpresa que ele realmente alcançou o 9º círculo. E o Prota perguntou se tinha algo de errado ou ele precisava mostrar ainda mais. E ela só falou pra ele ficar de boa. Ela simplesmente quis dizer que apesar de ele ter alcançado esse nível, ainda ele não foi capaz de mudar o mundo. E diante disso, o Prota falou que ainda não tinha acabado, pois no fim ele realmente iria mudar o mundo. E a Herald comentou que, embora não saiba o quanto do poder dela o Prota seria capaz de utilizar, mas provavelmente se utilizá-lo, ele com certeza chegaria ao 9º círculo. E o Prota confirmou, e como ele estava bastante confiante, a Herald comentou que mesmo que ela habitasse seu corpo, o limite dela seria o 6º ou 7º círculo. Então ela deixaria o Prota esmagar o mundo, utilizando o poder dela. E diante disso, o Prota comentou pra ela que então provavelmente ele vai ter que trabalhar muito duro para não desapontá-la. E a Herald comentou que isso era o mínimo que ela esperava. E bom, assim o Prota voltou para a realidade e rapidamente utilizou uma tal de chama escura. E depois de ter destruído a coitada da vela, o Prota notou que seu poder estava por volta do 3º círculo. Porém, ainda assim era muito bom, já que uma base era muito importante. E outra, talvez ele esteja nesse nível porque sua energia demoníaca era purificada. Por isso, a cor dela é bem diferente de antes. De qualquer forma, se a Herald quisesse, ela teria sido capaz de assumir o corpo do Prota à vontade. Por isso, como ela confiou nele, ele teria que cumprir as expectativas dela, né? Além de que, como ele já conhecia a teoria da iluminação por trás de cada círculo, então subir até o 9º círculo não seria um problema. No entanto, o problema de verdade era reunir a energia demoníaca para alcançar o 9º círculo. Por isso, ele precisava tomar uma ação um pouco mais precipitada. E assim, abrindo outra porta, não sei por que tem tanta porta nesse negócio, ele chegou a um lugar que parecia ter tipo um altar. Daí ele comentou que provavelmente ele estava descansando há 500 anos. Então já se passou da hora deles se levantarem e trabalhar. E encostando a sua mão naquele altar, o Prota invocou um círculo mágico, comentando que estava na hora deles o ajudarem. E bom, agora já no reino de La Mer, que é a residência do Conde Monarch, ele estava simplesmente esmurrando o carinha que controlou Aquiles. Ah, e o nome do carinha era Mylon, tá? E o Conde questionou se ele sabia do porquê que ele estava apanhando. E o Mylon só estava pedindo desculpas pela sua derrota e pedia perdão. Só que o Conde declarou que não era por causa daquela partida que ele estava pistola, pois não importa o quanto ele pensasse sobre isso, tinha algo estranho ali. E o Mylon perguntou o que ele estava querendo dizer. E o Conde acrescentou que mesmo que a diferença de desempenho entre os gigantes seja 5 vezes maior, perder daquela maneira significava que alguém do lado deles estava trabalhando com a reina em segredo. E o Mylon começou a declarar que tinha jurado a sua lealdade ao Conde, então ele nunca faria isso. Afinal, ele jurou pela honra de ser um cavaleiro que ele nunca faria tal coisa. Entretanto, o Conde estava cagando e andando pra essa honra de cavaleiro. E já que ele gostava tanto dela, ele simplesmente deveria morrer por ela, né? Só que antes que ele tomasse uma facada bem no pescoço, o Mylon declarou que sabia sobre o outro cavaleiro de gigante, pois 3 anos atrás ele enfrentou na arena gigante real. E ele era um cavaleiro famoso que nunca perdeu.
Daí o Conde perguntou se ele sabia de quem ele era afiliado. Só que o Mylon comentou que não sabia, já que ele simplesmente desapareceu depois da última luta. E outra, ninguém sabia sua verdadeira identidade. E diante disso, o Conde declarou que então o Mylon não tinha mais nenhum valor. E com isso ele foi demitido, só que dessa vida para outra, né? E depois de ter cuidado desses assuntos, um funcionário disse ao Conde que a princesa reina ainda permaneceu no reino de Lamer. E o Conde queria saber do porquê. E o funcionário respondeu que a razão dela ter ficado para trás é por causa dos refugiados. E ouvindo isso, o Conde apenas mandou ele ficar de olho no paradeiro da reina. Ah, e mais uma coisa. Ele precisava dar uma olhada no cavaleiro que estava controlando o gigante Mir e descobrir de onde ele tinha vindo. Pois ele precisava ver quem era este homem com seus próprios olhos, para ver se ele era uma pessoa que poderia atrapalhar os seus futuros planos. E agora voltando para o território do Prota, ele começou a dizer que desde muito tempo atrás, a casa de Lacan tem prosperado, por causa do rio próximo e as terras férteis. Entretanto, a maioria do pessoal já foi embora, deixando muitas casas abandonadas. E até agora já existem 3 vilas que estão à beira de se tornarem cidades fantasmas. Por isso ele perguntava o que ele pensava para resolver este problema. E bom, o coitado do Dixon não sabia o que ia fazer. Ou melhor, por que o Prota estava fazendo aquilo com ele? E o Prota perguntou se ele não estava se fingindo de burro, afinal esse problema era culpa dele. E o Dixon começou a dizer que não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Ele realmente tentou o seu melhor. E o Prota perguntou de uma maneira bem educada se ele realmente tinha tentado, pois ele amaria pendurar ele no meio da praça como exemplo. Porém, quanto mais ele olhava para os antecedentes do Dixon, mais interessante ele se tornava. Afinal, ele era um talentoso indivíduo reconhecido pelo Império. Entretanto, ele recusou as ofertas de outras propriedades e foi para o território de Lacan. E o Prota sabia disso porque ele pediu os últimos 10 anos de livros de finanças, para ver como é que o Dixon estava se saindo. E o Dixon realmente o trouxe em um dia sem nenhum erro, o que mostrava que ele era muito útil. E o Dixon já começou a ficar todo sorridente e tal, comentando que ele era muito bom em aritmética, tanto que ele poderia resolver todos os problemas de matemática só com a sua cabeça. Entretanto, o Prota já cortou o barato dele, declarando que na verdade esse era o problema. E o Dixon não entendeu. E o Prota simplesmente não falou nada mais pra ele e jogou ele do penhasco. E enquanto o coitado tava caindo, o Prota seguiu ele. E quando o Dixon chegou ao chão e deu uma olhada pra cima, ele acabou encontrando uma baita de uma favela. E olhando para aquelas pessoas, o Dixon perguntou se elas realmente eram moradoras da cidade do Visconde Lacan. Pois isso era impossível, ele calculou a média, então não deveria existir nenhuma favela daquela ali. E neste momento, interrompendo os pensamentos dele, o Prota perguntou qual era a sensação de realmente dar uma olhada na vila. Afinal, não era possível resumir a vida humana em apenas números, pois ele precisava ter passado tempo com eles e descobrir por si mesmo que o viscondado deles estava naquele estado. E se o próprio Dixon não conseguia encontrar a causa, então ele seria basicamente demitido do seu serviço. E o Dixon perguntou se o Prota ia realmente fazer isso. E o Prota apenas falou para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo para ver se não ia acontecer. E o bicho instantaneamente já começou a conversar com as pessoas, declarando que ele era o contador da casa Lacan. E internamente, vendo toda aquela situação, o Prota refletiu que estaria tudo bem ele apenas observar a casa do Lacan cair. Só que esse não era o momento, pois ele precisava melhorar todo este lugar para que ele pudesse elevar o seu círculo. E bom, agora voltando para a mansão, o Philip ainda estava sendo interrogado. Estava sendo perguntado a ele se era realmente verdade que ele pagou todas as dívidas através de jogos de azar. E ele concordou, né? E ouvindo isso, o pessoal já começou a fazer um monte de comentário, declarando que a imagem da família despencaria se as pessoas descobrissem isso. Daí já começaram a perguntar para ele por que ele não tinha impedido o jovem mestre de fazer isso, porque se continuasse dessa maneira, a reputação que eles construíram ao longo dos anos simplesmente despencaria. E nesse instante, o Roger se aproximou do Philip, questionando se por algum acaso a identidade dele foi revelada. E o Philip declarou que não, ele não era estúpido a esse ponto. Só que aí ele lembrou que tinha dito que as pessoas estavam bem rudes ultimamente para apontar as suas armas para o único sucessor da casa Lacan. E bom, lembrando-se disso, ele comentou que não, provavelmente não. Tá, ele fez uma cagadinha aqui e ali, mas não foi nada durante os jogos. E o Hans comentou com o Rogers que mesmo que a identidade dele não tenha sido exposta no cassino, seria só uma questão de tempo até que todos saibam, considerando as informações que o Conde
Conde Monarch poderia ter. Afinal, ele era o chefe da cidade de Lamer, então todas as notícias chegariam a ele. E considerando a sua personalidade má, é possível que ele tenta retalhar em troca. E se ele realmente fizesse isso, não tinha nada que eles pudessem fazer, né? Afinal, o Conde Monarch era um primo distante do Imperador. E o Rogers acrescentou que, além disso, o Conde Monarch expandiu seu território através de guerras. E agora, eles basicamente deram um motivo a ele para eles fazerem guerra contra eles. Por isso ele se perguntava o que diabos o Prota estava pensando quando fez isso. E justo nesse instante o Prota chegou declarando a todos que ouviu toda essa conversa. Daí ele já chegou perguntando aonde estavam as pessoas que diziam que a reputação da família era mais importante. Ou eles estavam dizendo que eles deveriam simplesmente ignorar as ações malignas que acontecem na frente deles. E o Rogers começou a dizer ao Prota que, falando realisticamente, a força militar deles não é nada se comparada com o Conde Monarch. Eles apenas queriam dizer ao Prota que ele deveria tomar cuidado com as suas decisões, já que qualquer coisa que ele fala poderia colocar toda a família em perigo. E diante disso, o Prota perguntou a ele se, por algum acaso, eles ganharam seus títulos de heróis, lambendo as botas daquelas pessoas que estão no poder, pois eles não tinham sido intitulados heróis porque lutaram nas situações mais desavantajosas pela justiça. E o Hans comentou que todos estavam dando tudo de si para a casa Lacan. Então, como o Prota poderia dizer isso? Contudo, o Prota perguntou se os problemas deles tinham sido resolvidos, pois, pelo que ele pôde notar, ele conseguiu pagar as dívidas deles com esses jogos de azar que eles estavam tão reclamando. Só que o Hans declarou que ainda assim era um problema, pois se as pessoas descobrirem que o Prota pagou as dívidas com o dinheiro que ganhou no jogo de azar, a reputação deles iria cair. Contudo, o Prota mandou ele calar a boca, pois como ter uma boa reputação poderia resolver a questão da fome. Afinal, o dever de todos ali são proteger as pessoas. E o povo do Viscondado estava passando fome e saindo porque as condições de vida eram insuportáveis. E mesmo diante de tudo isso, eles não conseguiam definir as suas prioridades. E se fosse isso, aos olhos do Prota, todos ali eram tolos. De qualquer forma, ele não toleraria esse comportamento novamente, já que tudo iria mudar dali pra frente. E se por algum acaso eles acreditavam que as ordens dele não estavam certas, eles simplesmente poderiam sair. E aqueles que não queriam seguir as suas ordens, poderiam ser dispensados. E diante disso, Hans entrou em desespero, porque todas as pessoas ali serviu a família Lacan por muito tempo. E o Prota respondeu que sabia, porém não gostava de pessoas com perspectivas limitadas. Por isso, ele iria mostrar a ele a decisão que ele tomou. Então ele declarou ao Philip que ele foi muito bem nessa jornada deles, e ele é tão habilidoso quanto um capitão. E o Philip não tava entendendo nada, né? Como assim? Não tá entendendo? E o Prota continuou dizendo que achava que era certo para alguém tão habilidoso ser o capitão dos cavaleiros. Então ele perguntou ao Rogers o que ele achava disso. E o Rogers também não estava entendendo o que o Prota estava querendo fazer. E o Prota apenas declarou que ia deixar um pouco mais simples. Aquele que vencesse o duelo seria nomeado como capitão dos cavaleiros. E o Philip entrou em desespero, porque ele nunca poderia fazer umas coisas dessas. E outra, o Rogers que tinha ensinado o manejo da espada pra ele, como que ele poderia fazer alguma coisa? Entretanto, o Rogers mandou o Philip calar a boca, declarando que entendia que o Prota queria dizer. Afinal, ele ainda não teve a chance de provar as suas habilidades ao Prota. E diante disso, o Prota apenas comentou que esperava que ele seja tão bom quanto parece. E agora já na arena que os dois iam lutar, o Rogers comentou que fazia um tempo que eles não brigavam apenas os dois. O Philip concordou e comentou que ainda estava muito confuso com tudo isso, mas de qualquer forma ele teria que dar tudo de si para enfrentá-lo. E o Rogers declarou que estava tudo bem, pois no fim essa luta poderia ser bem divertida. E bom, o Philip estava tremendo mais do que caminhonete velha, mas estava declarando que ia pra cima. E o Prota notou que ele estava bem nervoso, o que provavelmente significava que o Rogers era bem forte, né? Afinal, na vida anterior do Prota, ele enfrentou inúmeros cavaleiros no passado. Então ele conseguia dizer que o Philip era bem forte. Tanto que nesse momento ele utilizou uma tal de Espada Fantasma, o que fazia jus ao nome dele, né? Que é a Espada Fantasma do Cavaleiro Negro. Só que mesmo depois disso, o Rogers ainda estava bem, comentando que o Philip melhorou muito
muito. E o Philip confirmou que sim, declarando que estava bem diferente de antes. E no momento seguinte ele partiu pra cima do Rogers e começou a ficar circulando ele. E eu não sei por que todo cavaleiro faz isso. E o Rogers comentou que realmente parecia que o Philip não estava só pra brincadeira. E depois de dar um monte de volta em volta do Rogers, o Philip finalmente atacou. Mas justo nesse momento, o Rogers notou do porquê o jovem mestre deles ter elogiado ele tanto assim. Só que para ele se tornar uma lâmina que protege a família, ele precisava treinar muito mais. E depois de esbagaçar o Philip no chão, o Roger simplesmente achou que ele era uma bola e chutou ele lá pra não sei aonde. E mesmo depois do coitado ter caído no chão, o Philip declarou que ainda não tinha terminado. Só que não deu muito tempo não, porque o Roger já tinha colocado uma espada bem no pescoço do Philip, declarando que essa luta já tinha se acabado. E com isso, o Philip desistiu da luta. E nesse momento, o Rogers virou sua atenção para o Prota, perguntando se isso era o suficiente para mostrar do porquê ele era o comandante dos cavaleiros. E vendo tudo isso, o Prota comentou que era realmente impressionante. E bom, um tempinho depois, o Prota estava vendo o treinamento dos cavaleiros, onde o Rogers estava levantando a moral de todo mundo, declarando que eles não poderiam desistir e deveriam continuar correndo. E como o jovem mestre estava observando eles precisavam ir mais rápido. E nesse momento, do lado do Prota, ele comentou ao Philip que nunca pensou que ele perderia tão facilmente. E o Philip perguntou o que diabos ele iria fazer, afinal o tio Rogers estava entre os 5 melhores espadachins do continente. E diante disso, o Prota comentou se por algum acaso alguém do nível do Rogers aparecesse, a única coisa que ele deveria fazer então é aceitar a sua morte. E o Philip pediu desculpas, mas ainda assim, o Prota comentou que pretendia selecioná-lo como seu cavaleiro oficial de escolta. Por isso, ele deveria certificar-se de fazer tudo o que for preciso para cumprir esse papel. E ouvindo isso, o Philip ficou muito emocionado, declarando que faria o seu melhor para se tornar a lâmina que o protegia. E por isso, ele iria mostrar ao Prota que ele era digno da sua confiança. E o Prota comentou que já que ele iria fazer isso, ele deveria se juntar a eles no treinamento. E internamente, o Prota estava meio que surpreso, porque 10 dos 50 cavaleiros que ele tinha eram considerados especialistas. E provavelmente ele deveria agradecer a linhagem deles. E tipo assim, não era só o Philip ou o Rogers, eles eram talentos incríveis que a grande maioria das pessoas gostariam de ter. E se esse fosse o caso, estava mais do que claro do porquê essa família estava nesse estado. E bom, um tempo depois, o Hans estava totalmente chocado, questionando o que ele achava que ele estava fazendo. Pois primeiramente ele vendeu a estátua, e agora ele estava tentando vender os tesouros da família? Por algum acaso ele estava pretendendo jogar fora a honra da família e o nome? O Prota apenas respondeu que se isso rendesse dinheiro para ele, é o que ele pretendia fazer. Entretanto, o Hans estava revoltado, perguntando ao Prota do porquê que ele estava fazendo isso. E bom, o Hans estava muito mais nervoso do que isso, só que se ele falasse mais, a cabeça dele ia rolar. Então, para acalmar ele, o Prota começou a explicar que o guerreiro Lacan morreu há 500 anos atrás. Então, ele não poderia ajudar eles nesse momento. E ouvindo isso, o Hans ainda ficou revoltado. Só que o Prota apenas pediu para ele pensar um pouco, pois por causa desses velhos princípios que eles mantêm, tudo em nome de honrar o guerreiro Lacan, que a família acabou chegando no estado atual. E é por causa de servos, como o Hans ali, que o nome da família estava caindo em ruínas. E o Hans declarou que isso era impossível, afinal se não fosse pela maldição do Rei Demônio, eles estariam muito melhor. Entretanto, o Prota declarou que essa atitude era um outro problema, pois eles louvavam os seus predecessores pela fortuna e culpavam o Rei Demônio pela queda. Só que, para deixar as coisas um pouco mais claras, o Prota declarou que pretendia se tornar alguém maior que o guerreiro Lacan. Então, se por algum acaso o Hans pretendia ficar ligado aos antigos princípios da família, ele simplesmente iria apagá-lo da história. E depois que o Hans saiu da sala do Prota, ele acabou caindo no chão com dor de cabeça, comentando que se lembrava dos dias em que o Prota sentava no seu colo enquanto lia um livro para ele. Por isso, ele não acreditava o quanto ele tinha mudado. A maneira que ele constantemente visita o castelo do Rei Demônio. Não tinha outra explicação para isso. Provavelmente as atitudes que o Prota estava tomando agora estavam relacionadas à maldição do Rei Demônio. E agora, já do lado do Prota, o Philip se aproximou dele questionando se ele não poderia simplesmente seguir o
o conselho do Hans, pois o que ele disse ao Hans foi muito severo. E o Prota declarou que na verdade a linha de pensamento dele era um pouco diferente, pois ele não pretendia dar ao Hans qualquer espaço para pensar. De qualquer forma, eles iriam falar sobre isso um pouco mais tarde, pois agora o mais importante é que ele queria saber se o Philip completou a tarefa que ele havia dado. O Philip meio que mandou o Prota falar meio baixo, né? Já que essa era uma informação ao qual o Hans não poderia saber. E o Prota apenas perguntou aonde estava agora. O Hans estava meio desesperado, mas contou ao Prota. E assim somos levados para um tipo de calabouço. E chegando lá, o Prota começou a dizer ao Philip que isso estava muito diferente do que ele havia dito, pois aquela pessoa ali parecia estar morta. E o Philip já entrou em desespero, porque ele não estava até ontem. Entretanto, justo nesse momento, o prisioneiro perguntou aos dois quem eles eram. E só de ouvir essa voz, o Prota começou a sentir uma pressão imensa. E pelo que ele pôde notar, aquela pessoa à sua frente estava no 5º círculo. Ou se não, talvez mais forte do que isso. E mais uma vez, o prisioneiro perguntou para o Prota quem diabos ele era. E bom, muchachos, terminamos hoje por aqui. E sim, eu dei uma demorada para trazer vídeo, porque eu tô tentando trazer uns vídeos maior, né? Já que tem um monte de gente reclamando pra eu trazer um monte de vídeo grande. Então, eu trouxe vídeo grande aqui, né? Depois de eu quase acabar com minha garganta. Mas tamo aí. Se vocês querem vídeo grande aí, conjuntamente com essa continuação dessa série, comenta aí, quem és tu, filho do homem? Porque assim eu vou saber, né? Aí vocês querem vídeo grande, aí vocês comentam outra coisa aí, vamos ver. Eu quero o grandão, comenta assim, é melhor, né? Entendeu? Eu quero um grandão, tá ligado? É isso. De qualquer forma, já enrolei bastante, vai lá logo pro próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever e hypar o vídeo, né? Vai lá, agora tá bom, né? Vai lá pro próximo vídeo.